Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, Pai Oxalá sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Começando mais um programa Umbanda Reino da Paz aqui pela Rádio Mirua. Programa que vai ao ar todas as sextas-feiras às 19 horas com o repeteco no canal Umbanda Reino da Paz às 21 horas. E hoje o nosso tema é a famosa e também a temerosa Quaresma. Neste clima, vou pedir até para a Mãe Priscila botar no fundo uma música um pouco mais tenebrosa. Neste clima, boa noite, Rodrigo. Fiquei com medo até da música. Boa noite. Boa noite, Pai Léo. Boa noite, Mãe Priscila. Quaresma, né? A gente sempre fala, né, que é pergunta polêmica. Esse é um episódio polêmico de hoje. Então, tem muito assunto. Bora conversar. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Umbanda Reino da Paz. E hoje o assunto, né, bem polêmico, porque alguns falam não à Quaresma, outros falam sim à Quaresma. E aí, a Quaresma existe na Umbanda? Ó, primeira coisa, já tira essa música fúnebre, triste aí, porque o clima é outro. Porque Quaresma, eu vou começar falando aquilo que eu disse na primeira gira, na quarta-feira de cinzas. Você tem que aprender a ver o copo meio cheio. Se na Quaresma acreditam-se que todos os planos espirituais estão alinhados em convergência, eu tô com medo de pegar um obsessor que venha do umbral. Mas isso quer dizer, se estão todas as dimensões, que o espírito mais iluminado da egrégora mais angelical também está em contato comigo. Se eu vejo o copo meio cheio, então não se preocupe com o obsessor. E sim, foque em se contactar com os espíritos mais iluminados. Sim. Porque se está todo mundo em convergência, a porta da minha casa está aberta. Eu tenho medo de entrar ladrão? Sim. Mas se sua porta está aberta, por que não pode entrar Deus, um monge, seres angelicais? Pois é, né? É só você saber com que você contacta. Eu acho que a Quaresma, em muitos momentos, ela acaba descrevendo uma coisa que pra mim ela não soa muito como realidade. Porque dá a impressão que você só pega carrego, você só pega obsessão, você só pega energia negativa na Quaresma. Isso quer dizer, antes da terça-feira de carnaval, você pode levar a vida que você quiser, que não tem perigo. Pode ficar na várzea. Não tem ninguém aí, cara, você não tem esse perigo. Então, não é bem assim. Quaresma, pra mim, acima de tudo, é um período como todos os outros. Por mais que tenham, sim, alguns aspectos, mas não fica achando que é só na Quaresma que você pega carrego, que não é bem assim. E assim, a demonização da Quaresma já começa no Carnaval, né? Porque existe, né, aquela demonização do Carnaval, né? Festa da carne, a festa pagã, como se as pessoas não tivessem o ano inteiro as micaretas fora de época, as festas tradicionais. Eu já ouvi aquele negócio que sexta-feira de carnaval é o melhor dia pra gira de Exu. É. Exu já vem feliz com confete e serpentina. Mas eu já vi casas que fazem carnaval com Exu. Meu Nossa, Deus. nunca vi Eu isso. já ouvi. Isso antigamente, na sexta-feira de carnaval, vai ter uma gira de Exu. Pra mim, é bobagem. Eu acho que eu fico triste de ver o pessoal da Umbanda, né, em si, contra o carnaval. Né? A gente tá falando de carnaval, mas eu fico triste porque o carnaval é o lugar que mais fala de Umbanda, mais fala de candomblé, mais fala dos orixás, mais fala da fé, né? E tem muitos umbandistas, muitos candomblessistas que quando você fala de carnaval xinga. Eu não gosto disso, eu não gosto de samba. Eu não consigo entender também um umbandista que não é sambista. Pois né? é. Porque o samba é o berço, né?
de tudo isso, do que a gente vive, Nasceu né? dentro do terreiro, Carnaval né? nasceu no terreiro. É isso que importante a incrível. gente falar que o samba como movimento, porque o samba não é só um estilo musical, nasceu dentro do terreiro de Tia Ciata. Samba de roda. Lá na Praça 11. então. Né, os primeiros instrumentos de samba eram os atabaques virados de lado e ali que fazia o samba de terreiro. Então. Né, que hoje em dia já quase não é mais feito, mas nasce dali. E quando a gente fala disso, eu sei que isso não tem a ver com quaresma, mas a gente vai falar disso. Quando a gente fala na ligação do samba com os orixás, tem muito ponto de umbanda que a gente canta que na verdade é samba. Ô marinheiro, 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 isso é Clementina de Jesus. As almas dá, é pra quem sabe aproveitar. Eu andava perambulando, isso é tudo música da Clementina de Jesus. Que virou ponto. Né? O traca-traca, eu vi nanã, tatarecô, também isso é um samba. Sim. Né? Um samba gravado pelo Donga. Então você tem uma série de músicas que hoje canta-se em terreiro, e é até engraçado a gente falar isso, sei que não tem muito a ver com o assunto, mas me lembra o seu Alcides, que foi o senhor que me ensinou a tocar tabaque, que até hoje ele toca tabaque. O seu Alcides hoje deve estar com uns 2.500 anos, porque ele já era bem velhinho quando eu comecei na Umbanda. Eu vou completar 20 anos de Umbanda, então é porque realmente ele já tá bem idoso. E eu lembro de uma gira de baiano, ele cantando Asa Branca. No meio da gira de baiano ele mandava: quando olhei a terra ardendo. E aí eu lembro que eu achei aquilo estranho. Eu falei, pô, mas caramba, tá cantando Asa Branca no meio da gira de baiano. E aí, depois de um tempo que eu fui pesquisar algumas origens, aí me veio na cabeça: qual o problema? Se hoje a gente canta Marinheiro, 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 só que lá nos anos 20 era uma música da Clementina, por que daqui uns 20 anos na gira de baiano a gente vai cantar Asa Branca e as pessoas que vão ouvir não vão ter nem ideia quem é Luiz Gonzaga? Sim. Como infelizmente as pessoas hoje não sabem quem é Clementina. Tem muito achismo, né? E é uma pena, porque, claro, cada um tem o seu gosto. Tem gente que realmente... Eu conheço umbandistas que não gostam de carnaval, mas é a obrigação do umbandista, porque isso não vem muito do candomblecista, é mais do umbandista, em fazer-se respeitar. Porque quando o próprio bandista fala essas festas, bota os orixá, ele dá motivo para aqueles que são contra falar: tá vendo? Olha aí, ó. Olha a bagunça que é isso. E não é bagunça. E a gente não pode jogar carnaval num balaio só, né? Eu sei que o tema, senão vai ficar longo, mas assim, o carnaval, esse que nasceu no terreiro, é o carnaval das escolas de samba. As escolas de samba têm um trabalho profundo sobre pesquisa, o respeito à ancestralidade. Então quer dizer, se você não gosta, pelo menos não dê coro para aqueles que falam que aquilo é uma festa do demônio, que Exu, esse Exu maldoso ou diabólico que pregam. Então, ajudem a pelo menos às vezes se calando. É melhor do que falar uma besteira, né? Eu acho que é uma questão cultural. Infelizmente no nosso país a gente vive um racismo cultural enorme, sempre viveu, né? A Umbanda, ela sofre, e eu fico muito puto da vida, e essa é a palavra, porque qualquer lugar que eu vejo um debate de Umbanda, sempre o umbandista ou o candomblessista tem que estar se justificando. É inacreditável como numa discussão sempre é colocado a gente no banco do réu e tem que ficar se defendendo. Eu nunca vi alguém, por exemplo, levar num programa, e por exemplo, o Super Pop levava muito antigamente a Umbanda e o Candomblé, mas eu não via, por exemplo, o Super Pop levando, sei lá, um rabino pra falar sobre sacrifício animal, porque o judaísmo faz sacrifício animal. Não leva. Vai levar quem? Vai levar a dona Maria, que tem um terreiro na periferia, que sofre pra cacete, porque ela sofre na mão da polícia, ela sofre na mão do tráfico, ela sofre na mão de todo mundo que vai lá encher o saco dela. E ela vai como réu, né? Ela vai como réu. Pra se defender tem ainda. que se defender disso, tem que se defender da sua fé. Isto é um racismo. E sabe por que a gente passa isso, gente? A gente tem que falar o português muito claro. A gente só passa isso porque a gente descende de uma cultura preta africana. Se a Umbanda ela tivesse nascido, como o caso dos judeus, num outro país, mas o judeu também foi escravizado. Ok, mas o escravizado do judeu ele não é tratado no Brasil, pelo menos, da mesma forma. Não. Então a cultura judaica, ela é respeitada. Sim. Não tem problema lá que o seu, sei lá, fala o nome de um judeu, o seu Salim, o seu Salim tá lá matando o cabrito dele, oferendando, ele vai ser bem quisto. Agora, o seu Jorge, que é preto, na periferia de São Paulo, que tá sacrificando o seu bode, ele tá mexendo com o demônio. Ser demonizado. Aí é o demônio. O que eu falo é o seguinte, eu não tô aqui pra defender o sacrifício, porque não é nem esse o assunto.
Eu nunca fiz sacrifício, eu não faço, mas eu defendo o direito daquelas pessoas que façam em prol da religião por respeito à cultura. Então a gente vive hoje num país, mesma coisa. O carnaval foi proibido nesse país? Não. Teve vários bloquinhos na rua, teve um monte de carnaval fechado. Isso é interessante. O cara que é periférico, preto, não pôde ir desfilar com a escola de samba. Agora, o riquinho que comprou Absolute de R$400, ele foi pro clube fechado, curtiu o carnaval dele. E aí não teve Covid. E aí não tem Covid. Então, existe sim um racismo, existe sim uma distinção social na nossa religião, e isso vai continuar existindo. A gente ainda tem que falar de uma realidade nesse país que é: se eu for na praia oferendar e Iemanjá, eu tomo tiro, como aconteceu no Rio de Janeiro. Se eu parar a Paulista, que é a maior avenida de São Paulo, e fazer a marcha para Jesus, eu ainda ganho incentivo do governo. Essa é a realidade do Brasil. Bom, vamos voltar pro assunto, né? Que é o dia de hoje da quaresma, né? Mas lembrando que a gente vai ter mais carnaval. Mas tá interligado, né? Porque a quaresma é a nossa conexão católica. Lembrando que a gente vai ter carnaval em abril, né? Nós vamos desfilar, já foi mais do que confirmado. Então, nós que somos aqui do carnaval, os Graças a 3 Deus. são do carnaval, vamos ter carnaval 2 vezes no ano, olha aí. Fica um tempo parado, vamos comemorar mais em abril aí. No dia de São Jorge Guerreiro. E é isso aí. Então vamos festejar aí e ser campeões do Carnaval de São Paulo. Bom, mas falando nessa questão de quaresma, primeiro, só vamos elucidar a quaresma. Erradamente, muita gente acha que quaresma é católica. Não é. Quaresma é pagã. Vem antes da Igreja Católica. Período de 40 dias antes do solstício, onde várias religiões pagãs, e a Igreja Católica pegou esse ritual para ela, mas várias religiões pagãs têm como um período de reflexão. É daí que surge a quaresma. Mas aí eu pergunto, tem espaço para quaresma hoje na Umbanda? É retrógrado ou não é retrógrado, Rodrigo? Vou até além, não é o meu lugar de fala, mas nós sabemos, e os irmãos que estão ouvindo aqui, nós também temos irmãos candomblecistas, muitos são também contrários ao fechamento dos terreiros, por exemplo, de candomblé na quaresma, que nós sabemos que também é um efeito de lá de trás. Os terreiros eram obrigados a ficar com seu ilê fechado enquanto a igreja estava de quaresma, senão literalmente o pau comia, né? Eles eram presos, eram levados, eram escorraçados, né? Que é a ligação que tem com a Igreja Católica. Então, assim, acredito que isso veio porque os antigos, e aí vamos pegar essa herança católica que é natural, porque os nossos antepassados, vamos colocar assim, tios e tias minhas da década de 60, 70, chegavam ao ponto de cobrir as imagens, cobrir os tambores, não tocavam. Era quase um ritual kardecista a Umbanda durante os 40 dias. E quando você perguntava o fundamento espiritual disso, eles falavam assim, não, é em respeito aos santos. Que santos? Os santos da Igreja Católica. E aí depois a gente ouve... Que são cobertos, Que são cobertos. E hoje a gente ouve aquela tese que, assim, eu respeito, mas eu tenho o direito de divergir. E os portões do umbral se abrem a partir do primeiro dia da quaresma. Seria um tanto irresponsável a espiritualidade falar, vai, meus quiumbinha, vão se divertir, mas voltem. Desculpa, eu vejo isso como uma tremenda infantilidade. Não sei se até vocês compartilham disso, porque a gente é que tem uma liberdade para falar sobre isso, mas assim, na minha cabeça, a consciência humana fica mais libertinosa nesses 40 dias, ou fica mais assustada nesses 40 dias através do inconsciente coletivo. Porque vamos pensar, nós estamos há mais de 2 séculos ouvindo que a quaresma, que é o período perigoso, que cuidado, que não se faz nada na quaresma. O inconsciente coletivo desse planeta nesses 40 dias o capeta tá solto. E o espiritualista, o kardecista, também puxou na tradução dele. Não, os portões do umbral estão abertos. Mas é claro que não estão abertos. Mas o mental humano está mais fragilizado. E aí, quem presa fácil de obsessor, de quiumba, de pseudo-trabalho, vai acabar dando, como é que se fala? Vai dando corda, porque o seu mental ficou fragilizado. Agora, não porque o umbral foi aberto, porque é um período mais pesado, é um período de reflexão, mas as pessoas interpretam como um período de medo. Você sabe que na nossa casa, nós temos o costume na quaresma. Na quaresma a gente tem vários rituais diferentes, isso vem da minha raiz, provavelmente do meu avô de santo que
que querendo ou não tinha uma raiz católica, né? Ele era paraibano, veio de uma raiz um pouco mais católica mesmo, de alguns rituais. E a gente tem alguns rituais, por exemplo, na quaresma é o ritual que a gente aproveita. Nós temos 4 giras dentro da quaresma. Cada gira a gente trabalha um elemento. Então, por exemplo, a gente trabalha o elemento água na quaresma. Nós trazemos todas as iabás ligadas à água. Então a gente fala, já que nós temos a facilidade de entrar em contato com baixo, vamos entrar em contato com o alto, vamos trazer os falangeiros. Então, é neste período, por exemplo, que a gente traz os falangeiros na gira. Então eu acho que também é como a gente vê. Eu, há muito tempo, eu partilhava dessa ideia. Quaresma é período difícil. Já fazem 2, 3 anos, acho que até mais, que eu tenho passado toda a quaresma extremamente tranquilo. Por quê? Porque eu ressignifiquei. Eu parei de ficar achando que, poxa, eu briguei com tal pessoa na quaresma. Era a culpa da quaresma. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas se eu não me ligar a isso, fica mais fácil. Mas aí eu queria passar pra mãe Priscila. Aliás, fica a dica que muita gente está reclamando que a gente não deixa a mãe Priscila falar. Culpa de nós que Culpa somos nossa. muito falantes, Que né? falam Filhos demais. de Xangô. Mãe Priscila, para um médium de transporte como a senhora, quaresma, o que faz? Sai correndo, tapa o umbigo com cimento, como é que faz? Que nem a Jade, bota um band-aid. Agora a Slow também lá no Big Brother colocou Também. hoje Aí, o negócio. Elas acham que elas não vão sair só por causa disso. Na verdade, né, o médio de transporte ele tem que zelar pelo seu pensamento o tempo inteiro. Então, na quaresma, mais ainda, né, pra gente não se ligar a certas energias. Eu também, em algumas épocas, dependendo do que acontecia na minha vida, assim, teve algumas quaresmas bem complicadas, porque eu acabava me ligando nesse tipo de energia, acabava ficando uma baixa energia. Mas o médio, ele precisa zelar pelo seu pensamento. Então, o que é zelar? É ficar mais tranquilo, não se meter em briga, ficar mais calmo, ouvir música. Tá muito nervoso? Vai ouvir uma música, vai fazer algo diferente, vai passear, vai olhar pro céu, vai olhar pra lua, pro sol, né? E a gente vai trabalhando esse tempo. A quaresma é muito rápida, né, se a gente for parar pra ver, né? Passa rápido, assim. Quando a gente vê, a gente já tá no meio do ano, aí já passou até a quaresma. Então, é um momento de zelar e de não se conectar com essas energias. Pra mim, eu vejo a quaresma, assim, com esse momento, assim, mais aberto a esses tipos de espíritos. Mas eu consigo ver também muita luz. Eu consigo ver muitos espíritos de luz trabalhando nesta época do ano, assim. Então, eu acredito que ao mesmo tempo que tem muitos espíritos de baixa luz, com esse portal que falam aberto aí, existe muitos espíritos de luz encaminhando e fazendo todo esse entendimento para eles aí, para irem para a luz mesmo, né? Como se fosse uma doutrinação. Então eu vejo bastante doutrinação. A nossa casa, como o pai dela falou, a gente tem, né, vários rituais, né? A gente tem algumas coisas que a gente não trabalha, assim como a gira de Exu, né? Isso já vem como uma base da nossa doutrina, da nossa raiz, e é algo que a gente leva até hoje, né? A espiritualidade nunca falou para mudar, não é isso? Então, eu acredito que um santo que tá ali feito há 70 anos, uma casa aberta, que sempre fez assim, por que a gente vai mexer e mudar, né? É que a nossa casa, ela já não é tão dependente Sim. de Exu assim, né? Eu adoro trabalhar com Exu. Às vezes tem gente que fala assim, acho que o pai lá não gosta de Exu. Eu quase não falo de Exu. Não é que eu quase não falo de Exu, é que Exu já tá tão batido que eu prefiro muitas vezes focar em outra coisa. Eu adoro ter uma fé no seu corcunda tremenda. Quando eu trabalhava no meu pai de santo, toda gira que era a missa, eu trabalhava com corcunda. Então, eu sempre tive muita afinidade com Exu. Só que quando a gente fala assim, a minha doutrina não é tão enraizada em Exu. Por exemplo, Exu trabalha uma vez por mês na minha casa, em gira aberta. Mas, por exemplo, em janeiro, não deu pra fazer gira de Exu, por quê? Porque o calendário começou um pouco depois, a gente teve a festa de Oxóssi. Então, por exemplo, nós estamos chegando hoje, dia 3 de março, né? 4 de março, na verdade, hoje. 4 de 4 março. de março. E sabe quantas giras de Exu teve na minha casa em 2022? Uma. Ah, pai Léo, mas tem que ter Exu de 15 em 15 toda... Não, na minha doutrina não vai... Não quer dizer que eles não venham. Não venham em gira fechada. Então, eu não acho... Isso é até interessante a mãe Priscila ter levantado, porque isso é uma conversa que meu pai de santo tem tido comigo já há uns 2 anos. Há 2 anos ele vem falando pra mim e fala assim, eu venho achando que cada vez mais é sem sentido a gente ficar sem trabalhar com Exu na quaresma. Então é uma conversa que o meu pai, que tem, hoje tá completando esse ano 51 anos de santo, de sacerdócio,
conversa comigo hoje. Meu avô de santo já desencarnou. Então, eu acredito até que daqui a um tempo a gente não vai mais ter essa preocupação. Não, vamos trabalhar com Exu. Sim. Não tem problema. Coube no calendário, vamos fazer. Mas eu acho que é um momento que a gente traz à nossa casa algumas coisas diferentes, né? E eu acho legal isso. Porque o Exu é o nosso... A gente trabalha diariamente, a gente vibra com o Exu, mas eu acho que é tão legal, igual segunda-feira de ter a gira dos malandros, com o Zé Pilintra. Então a gente acaba colocando outras giras dentro do calendário que acabam tipo, fazendo fundamento dentro daquilo, né? Então, e lembrando dos nossos filhos que estão em preceito. É. Né? Porque na minha casa tem muita gente que fala assim, né? Eu já vi muita gente reclamando, falando mal de mim, que fala que eu prego que não há necessidade de preceito toda gira. Eu realmente acho que não há necessidade de preceito toda gira. Respeito, mas acho que não precisa. Só que em compensação, na minha casa, não é preceito toda gira. Mas quando a gente tem rituais específicos, como por exemplo o Amanci, a gente faz um preceito de 47 dias. Meu Deus. Então, tem muita gente que fala assim, eu vou ficar sem comer carne no dia de gira. Legal, você ficou lá algumas horas até a gira. Na minha casa a gente fica 47 dias sem comer carne, sem praticar sexo, sem tomar bebida alcoólica. E além disso, o que eu vejo, pelo menos no preceito da minha casa. O preceito da minha casa é o seguinte. O de menos é você ficar sem comer carne, sem bebida alcoólica e sem sexo. O verdadeiro preceito que meus filhos têm feito esses 47 dias é: todo dia ele acende uma vela, palito, no seu altar, ele faz uma oração, ou uma prece de cartas, ou oração de São Francisco. Eu passo para ele um texto de reflexão, cada dia com um tema diferente. Você mesmo já teve contato com isso essa semana que eu te passei. Sim. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, o texto de hoje, que foi do segundo dia de Quaresma, segundo dia de preceito, foi sobre julgamento. Então ele vai fazer uma reflexão sobre o que é julgamento. É uma reforma íntima que vai além do puta merda, não posso comer carne. Porque isso pra mim é tão pequeno. Sim. E aí eu vou voltar, e isso tem a ver com a Quaresma, com aquilo que eu ouvi, que eu postei, que é do padre Fábio de Mello. Que ele mandou, aliás, vou deixar até a mãe Priscila falar, porque foi ela que me passou. O que o padre Fábio de Mello fala, mãe Priscila? Ah, eu amo o padre Fábio. Eu falo pro pai Léo que eu viraria católica só por causa do padre Fábio. Eu sou apaixonada pela forma que ele conduz, assim, e a forma... Eu amo assistir as missas do padre Fábio. Às vezes o pai Léo desce de domingo, eu tô no sofá chorando, porque eu acho maravilhosas as missas que ele faz. Padre Fábio, né, falou que não adianta tirar algo do seu dia, que muitas pessoas tiram, né, o chocolate, o refrigerante, alguma coisa que gosta muito, para ter a penitência, né, que é falado na Quaresma, né, a época de penitência, de luto, né. Que adianta fazer isso se você fica falando todo dia mal da pessoa ao lado? Então que a gente tem que limpar os nossos corações ao invés de querer limpar, né, com o estômago com esses preceitos que muitos fazem. Ninguém promete que não vai falar mal de ninguém durante 40 dias, né? Isso, eu prometo que eu vou durante 40 dias procurar o meu inimigo pra tentar ser amigo. Isso ninguém promete, né? Você sabe que na nossa casa tem isso. Alguns anos o pai Itaguruçu passou isso para alguns médiuns que estavam de preceito, que eles farão Amanci. Já teve ano do Itaguruçu chegar e falar assim: vem cá, qual que é a tua maior desavença? Poxa, a minha maior desavença é a minha mãe. Então tá bom, então você só vai fazer o Amanci se você trouxer a tua mãe no dia do teu Amanci e ela te perdoar. Não, mas eu acho que eu tava certo. Não importa. Ela tem que te perdoar. Então, isso são movimentos que são feitos que, mais uma vez, Quaresma, período trevoso, sem comer carne, gente, tudo isso é importante, pode até ser, mas é supérfluo. O que é mais importante é a tua reforma íntima, é usar da tua verdadeira reflexão. Isso que o padre Fábio de Mello fala, eu até fiz isso na prédica, aliás, ontem não, né? Na quarta-feira eu fiz uma prédica que foi até longa, né, que não costumo fazer essa prédica, demorou quase 20 minutos a prédica antes da gira. Por quê? Porque o padre Fábio de Mello, poxa, mas um pai de santo tá falando de um padre? Tô, porque eu tenho uma grande semelhança com o padre Fábio de Mello. Nós dois somos cristãos. E eu como um cristão e ele como um cristão, o que ele está falando é tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que tua mão direita fizer, que a tua esquerda não saiba, meu irmão. Para de você... Porque eu conheço gente que fala assim: estou fazendo preceito. Ou então conta, né? O cara tá trabalhando, não tem ninguém da Umbanda do lado. Aí ele começa a pegar vegetal na hora do almoço
E, ele fala, e ninguém perguntou nada. Ele, ai, tá vendo que eu tô comendo vegetal? Sabe por quê? Porque eu tô de preceito. Meu irmão, Adianta coma nada. carne. É melhor comer. Come carne, porque... Olha, mais vale um bife à parmegiana no almoço antes da gira do que você ficar o dia inteiro reclamando do teu trabalho. Eu Não, tenho do que certeza... você ficar reclamando que não pode comer o bife. Eu tenho certeza que a espiritualidade ela vai equalizar aquela diferença no teu estômago, que seria muito mais trabalhoso ela equalizar o teu mental totalmente doente, né? Brigando, reclamando, né? Agora, por exemplo, uma coisa que é interessante, a gente não sabe direito a história, mas não dizem que Jesus nasceu em março? Sim. Jesus nasceu dentro dessa quaresma, né? Eu nasci em março, então quer dizer, eu seria um ser humano amaldiçoado porque eu nasci na quaresma. Então a gente tem que olhar tudo como o Pai Léo falou. Olha o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Porque se a gente entender que esses 40 dias são 40 dias de penitência, como a música foi no começo, o medo, me desculpa, você vai viver 325 dias por ano, porque 40 a gente vai ter que ficar numa oca. Né? Então, cuidado com aquilo que você potencializa na sua vida, porque senão, né, é muito difícil. Bom, já que nós estamos falando de Jesus, então vamos ouvir um pontinho de Oxalá. E aí a gente volta após esse pontinho de Oxalá para falar sobre alguns costumes que nós temos na quaresma. Aliás, a gente também tem que falar sobre o roxo, né? Muitas pessoas perguntam por que o roxo está na quaresma. Aí o Pai Léo vai trazer essa resposta aí pra vocês. Voltaremos então já já. Epa babá Oxalá. Epa, babá. Salve nosso Pai Oxalá. Mas quanta força tem meu Pai no céu, quanta grandeza tem meu Pai no mar, mas quanta força tem meu Pai Oxalá, mas quanta força tem meu Pai Oxalá, mas quanta força tem meu Pai no céu, quanta grandeza tem meu Pai no mar, mas quanta força tem meu Pai Oxalá, mas quanta força tem meu Pai Oxalá, mas quanta força tem meu Pai no céu, quanta grandeza tem meu Pai no mar, mas quanta força tem meu Pai Oxalá, mas quanta força tem meu Pai Oxalá. Salve o ponto. Salve Oxalá, Xeuí, papagá. Oxalá, 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 Oxalá. Olha para o mundo, veja como está. A dor e o sofrimento tens o poder de tirar. Senhor que mora no céu, Rei na terra, Rei no mar, de joelho eu lhe imploro proteção, Pai Oxalá. Oxalá, 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 Oxalá. Olha para o mundo, veja como está. A dor e o sofrimento tens o poder de tirar. Senhor que mora no céu, Rei na terra, Rei no mar, de joelho eu lhe imploro proteção, Pai Oxalá. Filho de Olorum, Senhor da criação, dê-me para os homens e muita compreensão. Oxalá, 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 Oxalá. Olha para o mundo, veja como está. A dor e o sofrimento tens o poder de tirar. Senhor que mora no céu, Rei na terra, Rei no mar, de joelho eu lhe imploro proteção pra Oxalá. Oxalá, 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 Oxalá. Olha para o mundo, veja como está. A dor e o sofrimento tens o poder de...
Voltamos, estamos de volta aqui no programa Banda Reino da Paz, pela Rádio Mirua. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Mirua, pelo site, baixe o aplicativo da Rádio Mirua no seu celular, na Play Store, que aí você vai ficar ouvindo o dia inteiro pontos de Umbanda. Tem uma programação, programas fantásticos aqui de dirigentes de todo o país. E também, se você está ouvindo hoje aqui na Rádio Mirua, logo, logo também vai estar lá disponível esse programa no nosso canal Umbanda, o Reino da Paz. Então corre lá, se inscreve lá também. E se as pessoas quiserem tirar dúvidas e mandar mensagens, manda pra onde? No Instagram, @Umbanda_RP. Repita. Umbanda_RP. Umbanda_RP. Nem falei, repita, olha, tá vendo? Mande perguntas lá, porque a gente já sempre abre caixinha lá quando a gente tá gravando. Então, coloque ali. Perguntas, sugestões de temas para programas também. Muitas vezes uma dúvida pode virar um programa inteiro. Sim, Então vale a pena mandar. sim. Não tenha medo de mandar pergunta. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: eu tenho medo, tenho vergonha que a minha pergunta pode ser... Não, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é idiota. Quem fala isso é arrogante. Então, às vezes a tua pergunta pode ser a pergunta de muitos irmãos. Então, aproveita. Bom, e a mãe Priscila, quando ela deixou uma pergunta no ar. Eu deixei, né? Porque na nossa casa, né? O Rodrigo não foi essa semana, mas na nossa casa, a quaresma inteira, Oxalá fica com um mantinho roxo. Então é colocado lá uma toalha roxa no congá também. Então a quaresma inteira a gente fica com o congá roxo. E também o Oxalá fica lá com uma toalha, um mantinho roxo, representando a quaresma. Pai Léo, por que o roxo... O que o roxo representa na quaresma? Bom, agora é aquele momento que a gente é massacrado totalmente. Porque nós só usamos o roxo na quaresma porque nós temos uma tradição com o pé católico. Porque a Igreja Católica usa roxo. E aí, antes que agora você saia desse canal e que você me dê uma facada, calma que você vai entender que tem muito mais do que o roxo. A Igreja Católica, ela usa 4 cores especificamente. Cor branca. Para que é usada a cor branca? Missas e rituais solenes. Por exemplo, uma ordenação de padre, todos estão com estola, que é aquela toalhinha que eles usam, branca, tá? Ou com a casula, né? Que hoje eles montam aquela casula, que é aquela batina em cima da batina em formato redondo, né? O padre Fábio de Mello usa muito, por exemplo. Então, casula e estola branca são usadas em momentos solenes. Uma ordenação de padre, uma ordenação de bispo, na missa de Natal, missa de Páscoa. Batismo também? Batismos de pessoas também. Crisma, primeira Eucaristia. Tanto que na primeira Eucaristia você vai de branco. Eu fui na primeira comunhão de branco. Então, esta é uma cor que a Igreja Católica usa para atos solenes. Outra cor muito usada pela Igreja Católica é a cor verde, que é usada no tempo comum. O que é o tempo comum, Pai Léo? Por isso que eu adoro minhas aulas de teologia e quando eu fui padre, então por isso que eu sei também. Tempo comum é o tempo depois do Corpus Christi até o tempo da quaresma. Então, desde que você faz aquele feriado em junho de Corpus Christi, que todo mundo ou em maio, adora, né? Depende. ou em maio, mas normalmente é em junho que tem aqueles tapetes, que aquilo ali é o Pentecostes, né? O Corpus Christi nada mais é do que a celebração de Pentecostes, que é o Espírito Santo sob os apóstolos. Daquele tempo até o começo da quaresma é chamado na Igreja Católica de tempo comum. Tempo comum usa-se estola verde e casula verde. Por isso que você vê muito padres de cor verde. E existe a terceira cor da Igreja Católica, que é a cor vermelha, que eu vou falar daqui a pouco. Mas primeiro da cor roxa. A cor roxa também é uma cor muito usada, principalmente no período da quaresma ou em rituais fúnebres. Se o padre, por exemplo, ele vai no velório da tua família fazer uma extrema-unção, A estola é ele roxa. vai de estola Tá de roxa. roxo, sim. Porque o roxo representa o quê? Luto. Estamos num momento de luto, estamos num momento de pensamento, de reflexão, porque alguém morreu. Um bandista que não entende da parte católica falaria: tá com nanã. Tá com nanã, tá com obaluaê, Né? que são cores que Obaluaê, eles Tá usam. transmutando, né? Tá transmutando, Que tá teria tudo a ver, né? fazendo uma reflexão. O bandista falaria: olha, nanã, tá na cor que... Temos sintonia. Sim. Aí o cara fala assim, mas vou usar uma toalha roxa. Não, mas ele usa uma guia roxa. É. Que é muito Pois parecido. é. Mas o roxo tem o simbolismo do luto na Igreja Católica. E é por isso que ele é utilizado nos rituais de quaresma de algumas casas. Por exemplo, na minha casa, isso é tradicional. O meu pai de santo usa, o meu avô de santo usa.
usa-se a cor roxa na época da quaresma porque é o luto, porque sim, é um período que antecede a paixão de Cristo. Porém, na missa da paixão de Cristo, o padre usa roxo? Boa pergunta. Não usa roxo. Branco. O padre usa vermelho. Ah, é verdade. Na misa do E fogo na missa também. do fogo também. Por que que o padre vai usar vermelho? Que é a quarta cor utilizada. Que é a cor do sangue derramado dos mártires. Então, por exemplo, você vai ver padres de vermelho fazendo missa da paixão de Cristo, missa do fogo. Mas você vai ver padre de vermelho fazendo missa de São Jorge. Fazendo missa de São Sebastião. Porque são santos mártires. Santo Expedito. Santo Expedito, Santa Bárbara, São Judas. São Cosme e Damião, São Judas, santos que foram mortos pelo cristianismo, que foram martirizados, são vermelho. Aí a pessoa vai falar assim, pô, pai Léo, então você tá falando pra mim que você usa roxo na tua casa porque tem um pé católico? Sim, do mesmo jeito que eu uso vermelho pro algum na minha casa porque eu tenho um pé católico também. Porque a gente usa a cor vermelha pra representar o que? O sangue. É. Então, sim, a Igreja Católica, ela está enraizada na nossa religião. E mais uma vez, gente, e é o que eu quero deixar muito claro aqui. Você pode não gostar, você pode não fazer, mas não discrimine aquele que faça. Do mesmo jeito que eu não tenho vergonha nenhuma da base católica dentro da Umbanda, eu também não tenho vergonha nenhuma da base africana, porque na nossa festa de Obaloia a gente joga pipoca nas pessoas. Do mesmo jeito que eu também não tenho vergonha nenhuma da base espírita na minha casa, quando a gente manda os médiums ler livro dos espíritos. E, Tudo em conjunção. e é legal, né? Pelo menos eu, né? Quando eu vejo ali o Oxalá lá de roxo, me vem a reflexão que eu tô no momento mais de pensar, de refletir algumas coisas, de transmutar algumas energias, um momento de reflexão mesmo. E a gente passa isso muito pros médios, né? Principalmente os médios estão em preceito. Que eles tenham esse momento deles mesmo, um momento que eles vão pensar, refletir, transmutar aquilo que tá de ruim. Então, eu acho que ao invés da gente criticar, né, e falar, é aquele, né, porque eu vi alguns pais de santo em alguns vídeos essa semana, falando, não, a minha casa está aberta, tudo está A minha aberto. também. A nossa casa também, que a nossa casa não fecha. Aliás, tem até uma pergunta sobre isso aqui, depois que a gente vai fazer nossa... Aliás, tem muito terreiro que nem voltou por causa da Covid, né? Então, quer dizer, né? E tem muito terreiro que só volta após Só quaresma. volta Eu conheço após a várias quaresma, casas que sim. acaba a quaresma, começa a fazer festa de Oxóssi. Então a gente tem que pensar, né, levar a quaresma nisso, não com medo, mas um momento que nós vamos refletir, nós vamos transmutar as energias, nós vamos mandar energias boas para que a gente cada vez mais, né, a gente está praticamente no meio do ano aí, né, que quando a gente vê já tá lá em junho já. Então a gente já preparar o nosso espírito para isso mesmo, né, para nossa mudança, né. A gente fala tanto na mudança no final do ano, né, ao pular as 7 ondinhas, mas por que a gente não pode também continuar essa mudança, querendo essa mudança no momento da quaresma? Rezar, pedir, né? Praticar mais. E continuar essa mudança é não julgar, né? Como, por exemplo, hoje foi o tema, né? O Pai Léo falou. Assim, me assusta, de verdade, assim como me assusta hoje a gente vê um dirigente de uma outra nação jogando bomba na Ucrânia, que é assustador, em pleno 2022, me assusta ver dirigentes umbandistas demonizando a Umbanda do irmão. Porque ela é mais espírita, porque ela é mais católica, porque ela não interessa. Quando eu vejo, de verdade, um dirigente espírita que está à frente do seu congá fazendo um vídeo dizendo que a Umbanda do outro não é isso porque nós não podemos curvar a igreja, ele está dando uma demonstração de que ele não conhece a religião que ele faz parte. Mas pode se curvar a africanidade. Então, e aí, por exemplo, então por que esse irmão que demoniza a parte kardecista, católica, a parte orientalista, por que ele então não segue pro candomblé? Porque seria uma verdade com a vertente dele, com a história dele. Você quer ver uma coisa? Sabe? Isso é assustador. Pra gente debater sobre isso, aí, poxa, Pai Léo falou uma coisa pesada, então ele não tem que se curvar a africanidade? Não. Sabe por quê? Depende qual é a africanidade que você quer que eu me curvo. É a africanidade queto? Ou é a africanidade angolana, Pois é, banto, Jeje. Efon ou Jeje? Então. Sabe por quê? Porque você vai chegar pra mim e falar assim, não, mas a nossa religião, a religião africana, ela não te pode em nada. Poda, mulher não pode tocar tabaco. Quer ver outra coisa? Nanã não pode ser feito em cabeça de homem. Depende, no queto. Então. Porque na Angola pode. Assim como, E aí? por exemplo, alguns candomblés que a gente respeita, tem a visão das entidades como eguns.
E a gente sabe, cabeça Não vamos que então roda trabalhar com preto cabeça velho. que roda orixá não roda egum, tanto que existia muito. Joãozinho da Gomeia, quando chega no Rio de Janeiro, ele é quase demonizado porque ele recebia um caboclo. Como assim o filho de santo recebe um egum de pena? Né? Então quer dizer, nós temos que respeitar cada um. E assim mesmo, eu amo o candomblé, eu acho incrível o candomblé, nós temos amigos do candomblé, mas a minha essência é umbanda, porque eu me identifico. Se eu me identifico, a gente abriria aqui um programa falando mal do candomblé? O pessoal falaria que é absurdo. Assim como eu vejo irmãos umbandistas demonizarem, por exemplo, mas o catolicismo matou muita gente. Mas nós não estamos falando do catolicismo, nós estamos falando de algo cristão, que tem como personagem central um homem chamado Jesus. Antes mesmo... Então, me assusta, às vezes, porque isso é um desserviço para alguns umbandistas. Você cria uma juventude com ódio, você já começa a ter umbandistas segmentada, apontando o dedo. Ah, você tem uma umbanda católica? Sua umbanda não presta. Como assim? Eu ia falar que a gente começou, né? Antes da gente entrar aqui pra gravar, a gente tava trocando uma ideia aonde o Rodrigo mesmo falou pra mim, não, mas no livro dos espíritos eu respondi pro Rodrigo. Mas eu não concordo, se eu concordasse eu seria espírita. Nós Eu não seria mesmos um temos bandido. esse embate, mas assim, tem que ser algo produtivo. Por exemplo, que nem aqui, ó, eu, Pai Léo, Mãe Priscila. Com certeza a Mãe Priscila e o Peléu têm muito mais pontos em comum, mas eles também têm Não, divergência. às vezes Não temos muito não, ao contrário, Sim. filosóficos muito diferentes. Então, e eu também tenho um ponto de vista, e assim, tá tudo bem. Por exemplo, agora há pouco nós estávamos conversando sobre um tema, e assim, nós temos pontos de vista. Agora, vou demonizar porque ele não acha o meu... Claro, pontos de vista naturais, ponderados, nada fora do normal. Agora, quando eu vejo um irmão apontar o dedo e dizer essa umbanda católica de uma forma jocosa, de uma forma desrespeitosa... Me desculpem, mas preto velho, caboclo, criança, sereia, exu, baiano, seja qual for a entidade, ela não olha a placa e ela não pergunta pro dirigente, escuta, aqui a Umbanda é mais católica? Essa Umbanda é mais... Ah, não, então não vou baixar no médium. Alguma entidade faria isso? Então a gente tem que aprender muito. Então da mesma forma que me assusta ver hoje nações jogando guerra umas contra as outras, me assusta ver dirigentes abrindo live ou abrindo às vezes o seu canal para os jovens demonizando a Umbanda do outro irmão. Cuidado com quem faz isso. Eu até queria trazer isso em pauta, porque isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando. A Mãe Priscila falando do roxo ser a transmutação, ser a transformação. Eu acho que isso é uma coisa que eu... Se você chegar pra mim e falar assim, qual que é a tua maior divergência com o espiritismo? É este. Porque eu acho que a nossa doutrina, que a gente traz algumas coisas do espiritismo, eu acho que a gente tem um problema teológico nisso. E a Umbanda, ela vê de uma forma que eu vou contrário ao que a Umbanda prega. Mas eu gostaria de trazer essa discussão. Por exemplo, quando a gente fala em transformação, olha só, Rodrigo, por que nós temos uma tronqueira no terreiro? Para a segurança espiritual da casa, para a base espiritual dos médios, Tá. da casa como um todo, né? Mãe Priscila, por que a gente faz firmeza de anjo de guarda? Pra proteção dos médios, né? Por que nós temos, Rodrigo, uma porteira no terreiro? Sim, mesma coisa. Ali é o limite entre uma parte e a outra, existe ali uma divisória energética, existe o porquê de existir, pessoas responsáveis naquele espaço. É aí que eu quero chegar. Mãe Priscila, por que a gente vai tomando banhos de ervas e usa guia no pescoço? Também, pra proteger, pra equilibrar. É aí que eu queria chegar. Nós temos uma série de ferramentas e firmezas e práticas para nos proteger da energia negativa, para nos ficarmos fortalecidos, não é isso? Sim. Nós não Sim. aprendemos isso Sim. desde que a gente entra na Umbanda? Eu aprendi há 20 anos, vocês Sim. também. Isso. Aí pra mim mora um defeito. Eu, como um cara que adora a filosofia budista, Gautama Siddhartha fala o seguinte: se você quiser ser um verdadeiro monge, se você quiser procurar a verdadeira iluminação, vá nos lugares mais podres, vá nas piores energias, consuma delas e transforme em energia positiva. Por que eu falo sobre isso? Aqui eu acho que tem um problema teológico na nossa religião. A gente vive uma vida inteira falando assim, cuidado com os espíritos obsessores, cuidado com a energia do umbral, sendo que deveria ser o contrário, a gente deveria adorar mergulhar no umbral. Por quê? Porque lá de dentro você vai transformar em energia positiva. Eu falo isso porque, por exemplo, o próprio Mahatma Gandhi era um cara que falava bem pra caramba, ele era super articulado, só que ele ia pregar a fé dele nos palácios
Não. Ele ia na rua limpar leproso. Aí eu pergunto, nós como umbandistas, quantos leprosos a gente limpa espiritualmente? Nenhum, porque a gente tem um cu na mão, que essa é a palavra, tem que ficar acendendo vela, se protegendo, porque cuidado com os leprosos. Mas a gente não deveria ir lá? Vocês estão entendendo aonde pra mim entra muita transformação? Sim. A verdadeira transformação é, vou ficar aqui atrás dos muros, atrás da grade, vou me proteger contra a quaresma, ou a verdadeira reflexão é, eu não vou me proteger de nada, deixa vir qualquer coisa que tenha que vir e vamos transformar em bem. Mas isso seria a resposta do mental positivo, né? Que é a grande missão nossa que a gente tem que ter, né? Aí a gente entra naquele conceito também do candomblé do Ori, mas também, não porque o candomblé também se enche de proteções de ebó, é natural, contra Egum, tudo. Sim. Mas assim, o pensamento, volto a dizer, por exemplo, vamos pegar a Umbanda do nosso irmão, do Glauco. Não tem banho, não tem imagem. Ah, mas é uma Umbanda... Não tem padê. Não tem padê. Não, ele vai pra rua. E ele vai pra rua. Ah, mas é uma Umbanda kardecista, é uma Umbanda fraca. Será? Será que o espírito que bate lá também não é auxiliado? Não estou menosprezando a guia, não estou menosprezando o fundamento. Mas tem que ter esse encontro. Porque como você disse, por exemplo... Tem muita gente que é dependente da quantidade de guias, do banho que tomou. É a mesma coisa do preceito. Sim. Eu não comi a carne, então estou limpo, mas a mente tá podre. Então assim, será que as entidades, será que esse caminhar da Umbanda também não está ensinando ao longo do tempo de que todos esses fundamentos, com o passar do tempo, eles de nada adiantam se a gente não tiver um mental forte? Tudo bem, na corrente não dá para ter uma unidade, porque nem todos vão estar pensando do mesmo jeito. E vão ter médiuns novos assustados, vão ter médiuns antigos egocêntricos e vão ter os médiuns equilibrados, que às vezes pode ser 1% da casa. Então eu ainda entendo que tudo isso seja um sistema de segurança pela uma corrente fragilizada, mas aí mora o perigo. Eu acho que... E aí entra um lado que eu acho muito bonito que vocês fazem, e que eu acredito que outras casas também fazem, que é de potencializar essa casa. Ou seja, transformar cada célula num ponto de luz. E não um ponto dependente do Pai de Santo. Sim. Ao ponto de, por exemplo... Tô com uma dor de cabeça, vou ligar pro meu Pai de Santo para ver se eu posso acender uma vela. Esse é um irmão fragilizado na corrente, porque ele depende do papai e da mamãe. E a gente sabe que tem muita casa que faz isso. Então eu acho que se todos se tornarem com o tempo um grupo 6, 7, 8, 10 anos, um grupo homogêneo, forte, equilibrado, aquela guia vai ser cada vez menos dependente. Não que ela não tenha a sua real necessidade, mas ela vai ter para os mais jovens, para os que ainda não foram nos umbrais da vida. Mas as guias, elas deveriam nos afastar ou nos conduzir? É aí que eu quero chegar. Ela é uma condução, na verdade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Qual o medo maior que a gente tem? Porque a gente fala assim, meu Deus do céu, olha só, tem uma falange me atacando. Mas será que uma falange te atacando não é, em algum momento, a maior prova de resignação e de que você está tendo a oportunidade de ajudar? Porque se a gente for falar de desobsessão, e aí eu jogo até isso pra Mãe Priscila. Mãe Priscila, o que é melhor na desobsessão? Você prender um espírito, que é isso que a gente aprende lá atrás. Prende, aplique a lei, amarra e leva embora, ou abraça e acolhe esse espírito obsessor. Eu acho que abraça e acolhe, né? Eu acho que quando existem doutrinações... Eu sou apaixonada, eu já falei várias vezes aqui, pelo trabalho de transporte, assim. E eu já vi alguns dirigentes falando que isso é um absurdo. Não, a gente não tem que falar sobre... Porque isso coloca esse medo, né? Tabu, né? E eu acho lindo, lindo, lindo esse tipo de trabalho. Sempre que é possível, a gente coloca médios novos para assistir a doutrinação, para que eles vejam o outro lado da Umbanda. É lindo ver só o preto velho, o caboclo, mas existe outro lado espiritual ali, né? Porque posso interromper já entrando nisso? Eu vou entrar numa picuinha que tem antigo que vai me bater, mas vocês vão concordar comigo. É muito mais envaidecedor seria a palavra? Sim. Para aquele dirigente que tá com o Exu, afunda, não tem conversa. É muito mais fácil mostrar para os filhos do que mostrar o amor, né? Afunda, se ajoelhe. Então assim, demonstrar a igualdade, por exemplo, eu aprendi isso, nossa, eu falo, até me arrepiei. Eu falo isso porque eu vi a primeira vez um Exu falando assim, um monte na casa que eu fazia parte xingando, e esse chegou, pode levantar, seja bem-vindo, compadre. Eu olhei e falei, nossa, que Exu maluco, tá recebendo inimigo de portas abertas. Aí ele virou pra mim, quando acabou o trabalho, você achou estranho?
Assim, por que eu receberia meu inimigo com uma faca se ele já tá armado? É. Eu tenho que explicar que ele não precisa mais usar faca. É aí que tá. Você Exu- chegou onde eu Era isso que eu ia Então, falar, assim, né? olha que coisa. Claro, a gente sabe Sim. que existem espíritos que estão no momento que às vezes precisam ser levados, porque senão também tem aqueles haters que começam, mas que coisa linda. Porque agora hoje em dia existe a desculpa do romance. É tudo romanceado. Não é romanceado, mas também não é só guerra. Tem espírito. Eu cansei de ver espíritos que vieram, que não umas é falando. guerra, é redenção. É redenção. Então, por exemplo, cansei de ver espíritos que vieram em formas plasmadas, realmente de quiumbas, falando: eu não aguento mais, me tira desse inferno. Sim. Esses espíritos têm sentimentos também. Todos Então, assim, eles têm sentimento, né? Até aquele que tá mais no alto nível ali exato. de... Então eu vejo como arrogância. É. Muitos desses que não aceitam a doutrinação, porque acham que doutrinação é fraqueza, não passam Na verdade, acham que doutrinação é espírita. E a doutrinação, ela faz parte da espiritualidade, de um todo, né? Aí ficam nisso, né, falando, é espírita, vem lá dos centros espíritas. Não, a doutrinação, ela tem que fazer parte, né? E a gente tem que ensinar os nossos filhos a isso. A doutrinar de uma forma com respeito, por mais que seja um espírito obsessor, a gente tem que lembrar que se ele abaixou ali, ele já está preso, ele já está sob comando daquela casa, daquela energia daquela casa, né? Existem casos e casos, lógico, né? A gente também não pode falar que não existe casos que o Exu vai tratar, ou a entidade que estiver lá vai tratar de uma forma diferente. Mas existem esse lado bonito, né? De você ver um espírito sendo salvo, que é o que eu falei em relação à quaresma. Eu vejo, além, as pessoas falam de muita coisa negativa, mas eu vejo como uma forma de muita luz dentro do planeta, de muitos espíritos sendo ajudados também, né? Sendo acolhidos, né? De uma forma. Pensou se todo umbral fosse legiões de espíritos revoltados querendo guerra? Não teria um falando assim: me tira daqui. Sim. Imagina o inferno, literalmente falando, o que seria as zonas abissais. Você sabe que... Nós temos irmãos que precisam de ajuda e temos os líderes trevosos. Tem. Mas assim, às vezes as pessoas transformam o trabalho de Exu como bandido e mocinho, sabe? O Exu Sim. é o policial, vem aqui que eu estou te prendendo, e aí entra a arrogância do médium. E cuidado, porque dependendo de como você trata aquele quiumba, aquele irmão perdido, você termina, gira, o teu próprio Exu fala assim: agora você vai andar com ele. Aprendeu que é ser soberbo. Mas você sabe Então, que... cuidado como você trata o próximo, Isso- até o seu inimigo espiritual. Isso me lembrou uma vez uma desobsessão que foi feita na minha casa. E aí tava lá o espírito obsessor e várias entidades em volta fazendo parecido com aquele negócio, sabe, da igreja evangélica, né? Sai desse corpo! E tava queima! ali. E eu tava incorporado com o pajé lá na frente, na auréola, e eu não sabia o que tava ocorrendo, nem sabia que tá tendo uma desobsessão lá. E de repente o pajé tava aqui trabalhando, ele parou na assistência, ele falou assim: meu irmão, espera um minutinho que eu preciso ir lá no fundo. Aí ele foi lá no fundo, e o pajé não faz desobsessão. Porque o pajé, ele tem um trabalho ligado às falanges de cura, nem tem vibração parecida. Eu sei que ele veio, ele abriu aquele mar de entidades falando sai, ele foi até o espírito obsessor, e quando o espírito obsessor ia emitir uma reação, talvez até violenta, ele simplesmente abriu os braços e abraçou. Naquele momento o espírito obsessor começou a chorar compulsivamente, e aí ele falou assim: por que o senhor tá me abraçando? Eu não mereço isso. Ele falou assim: não importa, eu só senti vontade de te abraçar. Aí esse espírito respondeu: nossa, faz séculos que eu não ganho um abraço. Naquele momento houve uma fagulha tão pequena de amor que aquele espírito desacoplou. Sim. Coisa, né? Porque aquele espírito que estava vivendo há séculos e Precisava de séculos amor. a banalidade, não sabia o que era amor. E naquele momento ele sentiu de um pajé, de um caboclo, amor. Espírito, né? O Pai João, ele fala muito isso para os médiuns que participam da desobsessão, que o Pai João que comanda isso. Ele fala assim: só plasme amor. Mesmo que o espírito estiver te falando qualquer coisa, plasme amor. Por isso que eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho. Eu também Porque eu adoro. acho que é a melhor forma de estudo que tem na prática de como você lidar com a espiritualidade, né? Porque é aquilo que eu falei. É fácil a gente ensinar um desenvolvimento mediúnico, é fácil a gente ensinar a incorporar, é fácil a gente ensinar a imantar uma água. Só que existe muita coisa mais além. Então a gente precisa ensinar a forma, né? Tantos terreiros que abrem através de cursos que a gente vê por aí e que às vezes nunca tiveram contato com uma doutrinação. Aí acaba acontecendo na casa
E aí acaba virando aquela... Por quê? Precisa ensinar isso. Então vamos quebrar isso, esses preconceitos bobos aí e salvar mais espíritos, né? A gente salva tantas pessoas físicas, por que a gente não pode salvar os espíritos? Porque seria uma coisa tão fria, né? É. E eu acho que a Umbanda, ela é quente, ela é afável, ela é acolhedora. Essa eu tava buscando a palavra. Essa é a palavra. Então não tem outra explicação. Nós temos que amar e respeitar, independente de como somos recebidos. Falando em acolhimento, então vamos ouvir agora os acolhimentos de pai Luiz Fernando Do com os Mirua. recados do Mirua. Voltamos já já. Voltamos, estamos de volta no programa Umbanda Reino da Paz. Estamos aqui para o nosso terceiro bloco. E aqui com o momento de perguntas. Estão preparados para responder as perguntas dos nossos ouvintes? Não! Mentira, estamos. Então deixa eu pegar aqui as perguntas. Lembrando que se você quiser mandar perguntas ou sugestões de tema, mande lá no nosso Instagram, @Umbanda_RP. Repita. @Umbanda_RP. Ou no e-mail, Rodrigo. Não. Umbanda_RP. Bom, então a gente tem uma pergunta aqui, ó, do C. Jaraú Soares, sei lá. Jô Soares, um beijo do gordo. Nesse período quaresmal, podemos manter nossos congás com as luzes dos nossos guias? Deve, né? Não só no período quaresmal, você deve manter isso na sua vida inteira. Mas por a gente saber, e o Rodrigo não concordar que os portões... Não, tô brincando. Portões do umbral não Mas se abrem. Como a gente tá falando o programa inteiro, como a gente sabe que é um momento, vamos dizer assim, um pouco mais delicado, tudo é uma questão energética. O que o Rodrigo falou é uma verdade. Se todo mundo se junta e acha que a quaresma é pesada, vai ficar pesada. Do mesmo jeito que eu adoro o clima de Natal. O clima de Natal as pessoas até te dão passagem no trânsito. Por quê? amável, Fica todo mundo animado. todo doce, então, tem paciente, melhor dia pra você fazer uma afirmação do que Natal? Deveríamos viver o Natal o ano inteiro, Como né? diz o Roupa Nova, é Natal todo dia. Olha, Então, como a gente sabe que quaresma é sim um período um pouco mais dificultoso, mantenha o seu congá aceso. E digo mais, por exemplo, na minha casa, que nós não trabalhamos com Exu, alguém vai perguntar assim, mas e as tronqueiras? Continuam acesas? Sim. Pro Exu, na nossa doutrina, não. O que a gente vai fazer? Você vai chegar lá na sua tronqueira e você vai falar assim, meu baiano, peço que o senhor me cuide durante a quaresma. E vai acender pro baiano, vai acender pro Zé Pilintra, vai acender pro Ogum. Você só vai trocar a energia que você vai acender ali. Mas mantenha tudo aceso. Vela de anjo de guarda e quartinha com água não faz mal a ninguém. hoje em dia a gente ouve até a demonização da vela do anjo de guarda. Eu tô começando a me assustar com certos dirigentes. Ao invés do dirigente falar, meu irmão, na minha doutrina eu não faço uso da vela do anjo de guarda, mas eu respeito quem faz, tá ótimo. Porque assim, quem é você, ó cara pálida, para vir quebrar uma tradição de 100 anos? Tem médium que às vezes a casa há 100 anos acende vela para anjo de guarda. Quem é você, ó ser encarnado, porque se acha hoje acima do bem e do mal, de demonizar aquela vibração? Porque a gente não pode esquecer que independente do conceito que você tem sobre anjo de guarda, eu tenho o meu, o pai Léo, a mãe Priscila tem outro, mas ali existe uma egrégora, existe uma vibração. Toda vela acesa é um portal. Então se você está direcionando aquele portal para essa vibração chamada anjo de guarda, ela vai responder de acordo com o teu mental. Agora, a pessoa vem e não concorda, tá tudo bem. Olha, pai Léo, eu não acendo vela para anjo de guarda, tá tudo bem, meu irmão. Agora, eu não concordo e vou demonizar a vela do seu anjo de guarda. Que tipo de dirigente você está sendo? O dirigente que só aponta o dedo? Então quer dizer que só a Umbanda está certo? Volto a dizer, cuidado com quem demoniza cultos que existem, que são pro bem. Que mal há de fazer um médium firmar uma vela para um anjo de guarda? E então é engraçado eu gostaria que o pessoal que fala do anjo de guarda é o pessoal que fala do Oi a Tempo, né? Então. Eu prefiro o anjo de guarda ainda. Pois é. E aí é engraçado... Com todo o respeito. É engraçado... Eu respeito as outras dizendo, mas entre o Oi a Tempo e o anjo da guarda, eu fico com o anjo da guarda. Então, é engraçado porque assim, se tá dando certo, quem somos nós? Por exemplo, eu uso a guia para algum azul, um exemplo. Quem somos nós pra... Não é meu caso, mas quem somos nós para falar que o azul daquele algum tá errado? Então assim... Até porque na África algum usa vermelho. Exato. Então assim, menos julgamento... Ou preto. Menos julgamento e mais acolhimento. Mais uma vez a palavra acolhimento. É isso. Bom, a outra pergunta é do Você, M... minha Priscila, não vai falar sobre isso? O quê? Tudo bem? Concordo com... vou falar repetido, vai ficar até chato o assunto.
Vamos mas pra próxima concordo com tudo isso. Próxima pergunta, então, Mãe Priscila responde. Mãe Priscila Não vou responder, eu faço as perguntas. Mãe Priscila responde. M.E. em Troia fez uma pergunta. É verdade que nessa época as portas do umbral ficam abertas? Não! Aí, com todo respeito, é o meu pensamento, gente. Porque senão também estaria agindo igual. Eu não acredito. Segue o Pai Léo. Eu acho que as portas do umbral estão abertas o ano inteiro. Diferente. Pode é isso? ter uma potencialização energética da vibração das pessoas? Sim. Mas as portas do umbral estão abertas todos os dias do ano, todos os horários. Porque senão não teria obsessor o ano inteiro, né? É. Faz É. sentido também, né? Nem Sim. obsessor viria pra cá. Iam ficar tudo presos, né? Acabou. O bem teria vencido. Era só trancafiar os portões do umbral e é lógico. É. E aí, Agora- Mãe Priscila, o que você acha O quê? sobre os portões? Tô brincando. Bom, eu acredito também que sempre tá aberto. Então, bom, eu acho que esse período, né, as pessoas acabam criando mais potencializando esse medo, essa coisa em cima da quaresma. Então, acaba a gente falando mais que os portais estão abertos, acaba atraindo mais espíritos obsessores, né? Isso é um fato, porque na quaresma, né, pra quem é católico, ou até pessoas que têm, a gente já teve médios na nossa casa que tudo acontecia na quaresma. Falava, começou a quaresma, a pessoa já começava a quaresma com aquela energia lá embaixo. E a gente falava, não é assim, tem que pensar positivo, não é o problema da quaresma, o problema é a sua mente, é o que você tá plasmando. Então vamos prestar mais atenção nisso, né? Então eu acho que realmente elas... É o ano inteiro, né? Então vamos vibrar sempre no pensamento positivo aí, sempre vibrando amor. Mas é o que o Pai Léo falou, né? No Natal não tá todo mundo, né? Doce, Sim. dócil, amoroso, porque então é Natal. Na Páscoa, né? Então, por exemplo, agora, né, o inconsciente coletivo do planeta, né? A psicoesfera do planeta, eu falei bem kardecista agora, a psicoesfera do planeta, como nós temos aproximadamente 2 bilhões de católicos na Terra, ou até mais, né? De 2 a 3, estamos falando de quase a metade do planeta acreditando na quaresma. Então são 3 bilhões de pessoas falando, agora é o momento pesado do Sim. planeta. Isso traz uma carga negativa. E não é que abre o portão, mas se todo mundo começa a pensar a mesma coisa, E a gente, complicou, né? é legal a gente lembrar até mesmo na época da pandemia, né? Na pandemia, quando a gente ficou todo mundo dentro das nossas casas, né? Que a gente ficou mesmo reclusos, assim, dentro de casa. O quanto a gente teve que ensinar os médios e as pessoas que precisava plasmar coisas boas, né? Coisas positivas, porque você já tá em casa com medo. Você não sabe o que vai acontecer. Milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro, né? Porque parou o mundo. Não foi só o Brasil, né? Ou só São Paulo. Parou o mundo. E quantas orações que a gente não fez, quantos vídeos no nosso canal a gente não fez para trazer essa energia de amor, uma energia, né? Por isso que foi criado Juntos em Oração, que a gente trouxe para cá, que era um momento de orar e de trazer essa energia para que as pessoas não se ligassem ao baixo, né? Ao baixo pensamento, né? Que conseguisse tirar esse tempo para se olhar, para emanar amor para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro precisou se unir, né? E se unir em oração, né? Naquela crença que você acredita. Então, aí como é a força do pensamento. Na época da pandemia foi feito no mundo inteiro, não sei se vocês fizeram, eu fiz. Era tal horário e o mundo inteiro estava ligado em oração, a uma oração, sei lá, uma energia ali. E a energia que eu senti nesse dia foi, tipo, incrível. Incrível. Né? Foi fantástica, Vários assim, grupos né? de oração Vários nasceram grupos, na Umbanda. e aí você A fala... própria Umbanda de cura, Sim, né? Umbanda de cura, que é uma forma, né, de uma Umbanda à distância. A gente cuida de pessoas que estão em tudo que é lugar do Brasil e do mundo, né? Então a gente tá emanando aquele dia uma energia positiva para aquela pessoa tá recebendo aquela energia, né? Onde 2 ou mais estiverem pensando em mim, lá eu estarei. É isso aí. Um Disse rapaz, isso Zé Fofoca. um rapaz cabeludo que viveu há uns 2020 e poucos anos atrás na nossa terra aqui. Que ele só trouxe um único ditado, né? Ame o próximo como a ti mesmo, né? O ditado esse complicado, né? Seria o mandamento, entre aspas, mais difícil, né? Superaria todos os outros, né? É isso aí. Bom, tem a nossa próxima pergunta. É a pergunta da Ângela Benassi. Ela pergunta: o que devemos evitar neste período? Brigar, pensamentos negativos, evitar se aliar a energias escusas, evitar deixar o seu padrão vibracional baixo
que é tudo que você deve fazer do dia 1º de janeiro até todo dia 31 de dezembro. Só tem que se potencializar. É o famoso orai e vigiai. E também não acreditar nessa demonização da quaresma. E não acreditar também porque você bateu o dedinho na quina da cama, que a culpa é da quaresma. É quaresma. Ai, o meu chefe hoje chegou bravo. É a quaresma. Ai, eu sabia, olha, já comecei mal. Se você começar a pensar assim, você começa a ser uma auto-obsessora de si mesma. É muito E aí, fácil, né? Colocar a culpa nos outros, né? terceirizar. A culpa é do outro. A culpa é da quaresma. A culpa é da, né? Então é muito fácil. Então, gente, vamos mudar essa vibração. Bom, já que terminou as perguntas, eu queria saber, Rodrigo, quais são os costumes que você segue na quaresma? O que as casas que você frequentava que era diferente? Ou você tem algum costume de família? Não, o costume de família... A minha avó sempre católica, apostólica, romana, né? A minha avó benzia. Minha avó era benzedeira. Tinha o costume de não varrer a casa? Porque minha bisavó tinha. Na quaresma não pode varrer a casa. Não, a minha avó, ela rezava mais na quaresma. A minha avó era uma pessoa... Minha avó era uma rezadeira, né? A minha avó era uma branca velha, mas ela se sentia uma preta velha. E ela tinha um amor pelos pretos velhos, assim, que eu não chego no dedinho do pé do amor que ela tinha. Aliás, já comentei, acho que isso em outro programa, ela benzia tanto as pessoas que ela sonha com um terreiro só de pretas velhas que elas ensinam a minha avó a se cruzar, a se limpar. Então, na primeira casa que eu fiz parte, né? Como eu disse, eu tenho aí uns 20 e poucos anos de Umbanda, fiquei 6, 7 numa casa e mais quase 14 em outra. Quando eu passo pela primeira casa, a tradição da minha primeira casa era não trabalhar com esquerda também, né? Eu não trabalhava com esquerda e também não fazia, mesmo na direita, a puxada, o médio Nós de também transporte. não fazemos. Não fazia, nem de Egum e nem de Quiumba. Então ficava no Congá os nomes, para depois, quando tinha o fechamento da quaresma, tinha um trabalho próprio. Na casa que eu fiz parte durante os últimos anos, a esquerda trabalhava normal, não tinha problema, não tinha... A minha primeira casa relatam que antigamente eles cobriam as imagens, depois pararam de cobrir. Já houve um certo avanço também. Mas nessa outra casa que eu fiz parte durante 14 anos, nós trabalhávamos normal com a esquerda, mas a minha mãe também seguia a tradição de não fazer puxada, de não puxar quiumba, nem egum, não existia nenhum tipo de transporte. Até mentalmente, às vezes, a gente sabia que as entidades levavam, mas não tinha a manifestação, né? Porém, trabalhava esquerda normalmente, tinha o trabalho de esquerda. A gente tanto não faz que até os rituais de cura na nossa casa são suspensos na quaresma. Vocês acham que isso um dia pode vir a mudar? E quem decidiria? A espiritualidade? Vocês questionariam para a entidade? Então, como seria? Como, pelo menos na tradição da minha família espiritual, acredita-se que na quaresma existe um indulto espiritual, onde os espíritos estão tendo sim a oportunidade de se auto-iluminar. Não teria por que fazer uma puxada, se você não pode prender. Seria a mesma coisa de você falar assim, não pode prender, não pode levar pra cadeia, então tira a polícia da rua durante esse tempo. Lógico, casos específicos, sim, mas pelo menos acredita-se que a maioria dos espíritos estão, de uma certa forma, procurando a sua redenção. Então, não sei se um dia faríamos puxada na quaresma, porém, eu acho que gira de Exu a gente talvez daqui a um tempo faça, se houver necessidade, se couber no calendário também. Como eu disse, né, minha casa não é uma casa que ela é dependente da gira de Exu, como muitas casas são. Eu até, de uma certa forma, eu vou até meio contrário a isso, porque eu conheço casa que de 15 em 15 dias tá trabalhando com Exu. Sim. E a gente sabe qual que é o real motivo de estar trabalhando com Exu. Público. Lotar sua assistência, sabe? Lotar suas correntes, sabe? Vender melhor a sua cantina dentro do terreiro, porque é uma verdade. Lotação garantida. Nós estamos na quaresma, mas há 15 dias atrás nós tivemos uma gira de Exu na minha casa, que foi a única do ano até agora. Nós estamos trabalhando da seguinte forma, a pessoa vai dar um nome e a gente tem uma lista. Nós abrimos 35 vagas, toda gira a gente recebe 30, 32, com os tratamentos passa um pouquinho, mas normalmente é isso. Nesta última de Exu nós recebemos 80 pessoas que simplesmente se candidataram a uma lista de espera. Então não adianta.
A minha casa vai completar 12 anos. A minha casa atende, em média, fora da pandemia, a gente atendia a média de 70, 80 pessoas toda segunda-feira. Nós já atendemos numa gira de Exu 120 pessoas. E se tivesse gira toda semana, seriam 120 pessoas pra toda mais. semana, porque o povo gosta de Exu, não adianta. Isso está no psique. E isso a gente tem que aprender a quebrar. Não é tirar a importância. Exu é muito importante. Sim. Só que ele é tão importante quanto o teu caboclo, teu preto velho, teu baiano. Ele tem o mesmo poder. Eu já vi, presenciei de um Exu atendendo uma pessoa falando assim: você precisa conversar com o boiadeiro. E aí a pessoa falou: mas eu já tô resolvendo com o senhor. Ele falou assim: e quem disse que o que ele vai falar pra você é o que eu tô falando? Vá passar com o boiadeiro. Já vi Exu falando assim: vai conversar com o preto, vai conversar com o neguinho, vai falar com o caboclo, entendeu? Porque assim, eu acho que esse é o grande tabu da Umbanda, né? Porque o próprio médium valoriza demais a esquerda. Não vamos ser hipócrita, não. O próprio médium também, quando aperta o rabinho, ele vai correr pra tronqueira pra pedir os negócios. Ele não vai pedir pro marinheiro, pro preto velho. Então isso já tá no próprio umbandista. Então quer dizer, assistência a gente ainda tem que relevar. Mas o papel do dirigente umbandista, do médium umbandista, é conscientizar. Então, por exemplo, como eu vejo na casa de vocês e vejo na casa de muitas pessoas, fazendo uma palestra, mostrando que é a esquerda, mostrando que não é a esquerda que vai resolver tudo, que não é a lâmpada mágica, que não é a barganha, não é o maldosão que vai pedir um padeio, uma pinga e tá resolvido o teu problema, né? Porque ainda a gente tem, pelo caminho da esquerda, de Exu de Pombagira, muitos interesseiros que procuram Umbanda. Eles não estão procurando a Umbanda, eles estão procurando a resolução dos seus problemas. São os clientes, né? E é uma pena, porque isso ainda dá muito cliente. E eu odeio essa palavra na Umbanda, cliente. Cliente você vai ter em outras denominações que é normal ali o sacerdote cuidar de você. Consulente. Agora, cliente na Umbanda, que é um trabalho caritativo, eu não consigo entender. E as pessoas um dia vão ter que despertar, pelo bem ou pelo mal. E eu acho que é uma questão de tratamento mesmo, né? A gente precisa começar a Mãe Priscila tem feito isso há muito tempo, já na nossa casa. Aliás, isso é muito legal que ela tem feito. Que já algumas giras ela sempre faz uma prédica antes da minha prédica. E a Mãe Priscila fala: olha, gente, fica até o final da gira, né? Pare com aquele negócio, porque tem uma questão na Umbanda, e a gente sabe, porque todo mundo que tá nos ouvindo em algum momento passou por isso. Você tava ferrado com a tua vida, e alguém chegou pra você e falou assim: conheço um terreiro bom, hein? Bom pra te indicar pra você ir lá resolver seus problemas. Na esquerda. Então todo mundo que chega na Umbanda, a maioria das pessoas chegam no intuito de resolver algo dentro da religião. É diferente, eu não fico imaginando. Apesar que às vezes até existe, né? O evangélico prega muito isso também, né? Você tá ferrado, vai na igreja. Mas, por exemplo, a igreja católica não prega isso. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim: pô, minha mulher me deixou... vai lá na igreja. Católica, vai lá se comungar que vai melhorar. Não. Então, essa questão de como lidar com o público que chega, como clientela, com pessoas que estão... Você pode ser um buscador de uma vida melhor. Mas ser umbandista vai além disso. E você pode até ir com interesse na Umbanda. Tá tudo bem, somos seres humanos. Quantas pessoas não chegam pela dor e ficam pelo amor? Mas aí entra o papel da casa séria. Ela vai te dar o suporte, mas ela vai te dar a pulga atrás da orelha. Nessa preleção, nessa prática, tipo: meu irmão, você tá vindo aqui pra receber um caminho, mas quem vai resolver é você. Aí ele vai olhar e falar assim: nossa, mas que terreiro estranho. No outro falaram que iam resolver meu problema. Então assim... Se esses que entrarem na casa por interesse, mas daqui a um tempo falarem: poxa, muito obrigado, eu vim realmente querendo resolver meu interesse, mas eu me apaixonei pela Umbanda e eu tô entendendo que a responsabilidade é minha. Putz, é mais um que a Umbanda converteu, não no sentido de virar umbandista, converteu no sentido consciencial. Caramba, agora eu tô aqui mais pra agradecer, pra trabalhar junto, pra produzir. Eu vim por um lado egoísta, tá tudo bem, mas eu entendi. Essa é a missão de uma casa, fazer com que a pessoa desperte, porque ela vai vir com interesse, mas ela tem que despertar. O Pai João, ele tem uma frase, né, que ele fala muito sobre isso, que ele diz que Umbanda, ela é igual um hospital. Então você vem, faz o seu tratamento e vai embora. Só que ficam aqueles que verdadeiramente são curados e se tornam médicos. Então sim, nós somos médicos, né? Nós que somos médiuns de terreiro, que estamos ali trabalhando, nós somos médicos, né? Deixamos de ser apenas o paciente.
mas sim, a maioria ainda é paciente. E aí, mãe Priscila, o que você agrega conosco nessa questão de consultas? Bom, é por isso que eu sempre falo, né, a respeito da assistência ficar até o final, né? Porque ali existe um tratamento do início ao fim dos trabalhos, até durante a semana inteira, né? Nossos trabalhos acontecem segunda-feira, mas durante a semana inteira aquelas pessoas estão sendo cuidadas, né? Estão sendo trabalhadas pela espiritualidade. Então, as pessoas também têm que entender que o trabalho não acaba ali, né? Tem muitas pessoas que vão, às vezes tem que passar por algum tipo de tratamento, não continuam o tratamento e querem milagres, né? A verdade é que muitas pessoas querem o milagre da espiritualidade e esquecem que depende muito deles. Porque a espiritualidade é dali, mas se a pessoa não acende uma vela, se a pessoa não reza, se a pessoa não faz aquilo que a entidade pede, o que vai adiantar? Vai gastar dinheiro, né? À toa ali comprando uma vela, porque às vezes vai acender por acender. E a gente precisa entender também esse processo, né? De acender a vela, de rezar, de se conectar com a espiritualidade. Então eu sempre deixo, né, nesse início das nossas giras, essa importância de estar ali. Então chegou ali, é como se fosse uma igreja. Na igreja a gente não vai, né, com roupa decotada, a gente não vai de boné, a gente vai todo com uma forma de respeito ali dentro da igreja. Por que no terreiro tem que ser diferente? Por que no terreiro eu tenho que ficar no celular? Por que no terreiro eu tenho que ficar no telefone? Por que no terreiro eu tenho que ficar toda hora indo para a porta até começar a gira? Não, então eu sempre deixo isso bem claro para as pessoas. Que a partir do momento que entram ali, elas precisam estar em conexão com a espiritualidade, elas precisam estar ligadas à energia daquela casa para que o trabalho comece. Porque as pessoas acham que o trabalho só começa na consulta. Mas não, o trabalho começa até o momento que a pessoa pensa em ir no terreiro. A espiritualidade já se liga e já inicia. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas que frequentam, e a gente, graças a Deus, na nossa assistência, a gente tem um pessoal assim que já frequenta a nossa casa há 10, 11 anos, assim, uma assistência bem antiga, e que vão lá realmente por amor à Umbanda, e às vezes simplesmente só por um passe, né? Não querem nem passar por consulta maior. Às vezes a entidade puxa o assunto, né? A entidade fala, mas isso. E às vezes a pessoa só quer ali para sentir a energia. Na pandemia a gente tinha alguns assistentes, né, que mandavam mensagem pra gente e falava: será que vocês não podiam abrir o terreiro lá só pra eu sentar, olhar e ficar alguns minutos rezando? Porque tinham pessoas que tinham essa necessidade de estar ali, né? Não para pedir, mas estar ali para sentir uma energia do bem, uma energia de amor, né? Que é o que a Umbanda prega. E você acredita que se não tivesse esse trabalho da preleção, do primeiro papo, ou do toque, às vezes, para aquelas pessoas que até vão sem maldade nenhuma, mas vão frias, seria diferente? Muito menos pessoas não dariam esse resultado, ou às vezes até não teria uma certa disciplina? Até onde vocês sentem? E sempre foi assim na casa de vocês, fazer essa preleção? Sim. Sempre foi da casa de vocês fazer esse trabalho? Sempre, desde que a gente abriu a casa, né? O Pai Léo sempre falou muito, porque o Pai Léo vem de uma casa que o Pai Edson fazia muito isso, né? De conversar. No Pai Edson ele trazia muito também um pouco da Umbanda esotérica, então tinha os mantras que a própria assistência fazia junto ali com todo mundo. Então o Pai Edson sempre trazia um ensinamento, algo ali, uma explicação. Porque é difícil, né? Eu já fui assistente de terreiro. E é meio difícil, às vezes você tá leigo ali, você não entende nada que acontece. E aí você tá lá no batuque, tá em algo assim estranho, que pra quem não conhece é estranho. E não tem o entendimento do que é a gira, né? A pessoa não sabe nem o que é Exu, às vezes, não sabe nem o que é marinheiro, o que é um caboclo, né? As pessoas às vezes estão lá só para ser ajudadas. Então eu acho que é necessário esse começo. Eu acho que não tem que ser algo longo, não tem que ser uma palestra, como existem nos centros espíritas, né? Uma palestra antes, eu acho que não tem que ser nada longo, porque a Umbanda, a ritualística da Umbanda, ela é muito importante, né? Os pontos, a reza, o atabaque ali tocando, né? Todo aquele processo antes da incorporação é importante. Mas é necessário, sim, ter uma abertura e alguém lá falando e explicando realmente o que é aquilo, né? Porque existem pessoas que estão lá 10, 11, 12 anos que a nossa casa existe, mas também tem pessoas que foram a primeira vez e é a primeira vez que estão frequentando a Umbanda. Bom, e é nesse clima, né, já que falamos de Oxalá, que nós vamos ficar com mais um pontinho agora. E aí a gente volta para conversar mais um pouco, o nosso momento de oração. Então já vai preparando aí o seu copo d'água. E a gente vai ficar com um ponto de Oxalá de novo,
da dama da Umbanda, Lucy Rosa. Caminhando nas estradas desta vida, e me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Vou caminhando nas estradas desta vida, e me protegem 7 luzes de orixás, filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Filhos de Umbanda, minha fé é o que me guia nos caminhos de Aruanda, sob a paz de Oxalá. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Oxalá é paz, Oxalá é o Rei, Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei. Divino Pai, divina força que me encanta nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei.
estamos aqui no programa Umbanda Reino da Paz, com esse ponto de Oxalá. Hoje, programa inteiro com pontos de Oxalá aí, trazendo essa energia do nosso pai aí pro nosso programa. E vamos para as nossas perguntas. Para as nossas bolinhas. Tava sentindo falta das nossas bolinhas. Eu estou sentindo falta do Saravá Podcast. Logo, logo, Saravá Podcast aí. Com Glauco Forli. Não, Glauco Forli já... Muitas pessoas, aliás, o pai Elcio aí tá cotado aí pro nosso Saravá Podcast, hein? Peguei a primeira. Quebrei a bolinha. Quebrou Meu a bolinha. Deus do céu. Ainda bem que não tem Ainda bem que imagens. não fui eu, hein? E ele está abrindo o papelzinho. Pergunta do Bruno, das camisetas Eparrei. O que você irá fazer para tornar a Umbanda mais aceita? Olha, hein, tudo a ver com o tema hoje, hein? Pô, pergunta boa do Pra Bruno. quem é a pergunta? Pra mim. Ah, tá. Hoje a bolinha é egoísta. É. Nós tiramos Eu pra tirei nós e mesmo. perguntei pra mim. Tá. Olha, eu creio, Bruno, pode até parecer pretensão, mas eu acho que eu tenho já feito, de uma certa forma, não eu, como várias pessoas fazem, um trabalho em prol da Umbanda. Eu acredito que a gente ainda tem que fazer mais. Eu ainda me privo muito de ir em alguns eventos que eu acho que eu deveria ir mais. Eu acho que falta a gente ainda se dedicar um pouco à nossa religião de uma forma mais abrangente. A Umbanda dá tanto pela gente, né? E às vezes a gente acaba... tem uma coisa que me deixa até um pouco triste, porque às vezes alguém me chama, né? Eu já sou relativamente um pai de santo, até com certo conhecimento, então tem muita gente que me convida. Ô, Pai Léo, vem na semana da Umbanda. E aí eu falo pros meus filhos e meus filhos fazem cara feia. Meus filhos não são filhos de frequentar eventos. Isso é uma coisa que me chateia, porque custa... a Umbanda, ela se doa todo dia pra nós. Custa um dia no ano a gente se dedicar a Umbanda, ir lá, mostrar nossa força, mostrar nossa raiz, falar de orgulho pra Umbanda. Então eu acho que ainda falta, eu preciso ainda fazer mais disso, de ir mais em eventos, de sair um pouco do campo só do virtual e ir também pro campo físico mesmo, de embate, de engrandecimento da religião. Eu vou entrar só para fazer um complemento, então. E as alianças que nós construímos? Aquelas alianças que realmente são adversas, aquelas que gostam de criar o embate, que fazem de tudo para não criar uma união e sim um separatismo na Umbanda, até para criar uma rede de proteção, porque é bom você ficar no topo ali em cima, né? Achando que tá no topo, né? Ou acha, né? Dá pra criar, dá pra quebrar isso a partir de um lado, ou é quase que impossível mudar a cabeça de alguém que é retrógrada, ou que não gosta da união, ou que vive apontando o dedo? Tem solução? Eu vou responder você com uma pergunta. Fala pra mim o nome de uma pessoa que é desagregadora. Fala pra mim um nome, qualquer nome. Maria que da você Silva, lembre. hein? Não, Maria da Silva. um nome que você lembre de alguém realmente relevante pra religião que era desagregador. Ah, tá. Do passado, talvez. Desagregador? É. A gente não tem isso, né? Agora até vamos porque lá. não tinha internet também, né? Então a Pai boca Zélio- corria menos, né? Pai Zélio Fernandino, era agregador ou desagregador? Muito agregador. Infelizmente, até hoje é criticado. Pai criticado. Ronaldo Linares, agregador ou desagregador? Fundamental também. Pai Jamil Rashid, agregador ou Fundamental. desagregador? Pai Félix Nascente Pinto, agregador ou Fundamental. desagregador? Fica quem era agregador. Com certeza, nesse meio de muitos, deveriam ter vários desagregadores. Sim, que não apareceram. Que simplesmente foram apagados da história. Os Porque Joãos se e as você... Marias que sumiram por aí, né? E muitos que hoje parecem aparecer, amanhã vão ser esquecidos. Por quê? Ninguém vai lembrar de uma pessoa que estava sempre desagregando, sempre de cara feio e brigando. E não é isso que a Fica Umbanda ensina, quem né? agrega. A Em Umbanda tudo. ensina a agregar, o acolher, né? A Umbanda ensina isso daí. E você ficar atacando e você ficar... É aquilo que eu sempre falo, eu falo em todos os programas. Eu não gosto de abrir live, eu não gosto de fazer vídeo que ataque outra. Você falar de algo, né? De um ato de intolerância, de um ato que aconteceu ali no momento... Mas o tempo inteiro você não dá nenhum ensinamento. Você abre lives e é a mesma coisa. É o mesmo ataque. Porra, mano, cansa. Será que vocês que estão fazendo isso, vocês não percebem que não é pelo fato do canal crescer, não é nada disso, mas que as pessoas não querem ver isso, né? Já basta o nosso dia a dia, que é tanta guerra, né? A guerra que tá acontecendo aí, é tanta coisa horrorosa que a gente vê. A gente quer abrir um YouTube pra ver da nossa religião e só bate. Você já pensou se essa pessoa tá abrindo pela primeira...
vou hoje aprender sobre Sim. Umbanda. Aí vai lá e pega alguém vomitando sobre a religião. O que essa pessoa vai falar? Nossa, isso daqui é uma zona, eu não vou nem entrar nessa religião. Porque a primeira impressão é que fica. Não são unidos, É né? a mesma coisa quando você vai em um terreiro que não é agregador, ou que as entidades não têm um comportamento natural, que o dirigente não tem, que os filhos... Por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil. Eu já ouvi de pessoas que foram na minha casa, que eu trabalhava, tá? E um dia a pessoa falou, nossa, eu fui embora porque as pessoas me olharam torto, os médiuns da casa. É. E aí depois rolou até um negócio muito pesado, tipo, a obrigação de todo mundo aqui é ter um sorriso na cara, né? Então quer dizer... E é a E obrigação. é, porque assim, mesmo que você não esteja bem, na hora que você entra no terreiro, não é mais você. Por isso que eu fico sempre pensando 10 vezes em retornar o meu trabalho espiritual, que por enquanto tá parado. Mas assim, pra ir, pra falar que está fazendo a sua obrigação, ou porque eu tenho que ir, melhor ficar em casa. Que você vai ser um elo a menos frágil na tua casa. É. Enfim, vou pegar a minha Roda bolinha. a pergunta. bolinha. Bolinha. vamos Bolinha, pegar uma bolinha, bolinha. Peguei a bolinha. Eu acho que eu já peguei essa bolinha, mas vamos lá. Bolinha de Cosme e Damião. Azul e Cosme, rosa. Damião. Oi, Damião, cadê Dom? A pergunta da mãe Priscila. Ah, Não é. sei se vocês conhecem. Maravilhosa. Por quem você gostaria de ser recepcionado no plano espiritual quando desencarnar? São tantas hein? emoções. Se eu pudesse fazer uma turnê primeiro lá embaixo com o seu Pinga. Seu Pinga, me mostra um lugar lá embaixo. Mas eu acho que eu queria ser recepcionado pelo meu pai. Eu queria. Até pra falar assim, hein? Eu errei muito aqui quando eu achava que o senhor foi embora cedo, que eu sempre tive até há uns 6, 7 anos atrás uma tristeza, porque meu pai faleceu muito cedo. E por questão do destino, meu pai faleceu do infarto do coração. Mas mentalmente a gente fica com aquela coisa de ir embora. Mas eu gostaria de ser recebido assim, por um ser carnal, né? Um ser carnal. Todos são carnais quando estão encarnados. Por um ser próximo, apesar que as nossas entidades também são familiares. Mas assim, pelo laço familiar nesta encarnação, pelo meu pai. Agora, por uma entidade, cara, eu poderia de coração fechar os olhos. Aquela que viesse me receber, eu estaria feliz. E um amigo próximo, o Alexandre, que é um amigo meu, que é o responsável por estar na Umbanda. Você quer uma comitiva, ô Eu Marília quero uma Mendonça? Eu quero... Sabe o Aerobus lá do André Luiz no nosso lar? Eu quero Lotado. Quero um Aerobus de entidades, Eu de também. familiares. Várias eu quero, pessoas. Eu quero uma festa. E se puder ainda ter samba, não tem É. aquele negócio, quando eu morrer façam samba. Quando eu for recepcionado, É isso aí. também façam samba. Eu quero... fez 26 anos, né, que o Mamonas morreu, né? Eu queria ser recepcionada pelo Mamonas, fazendo um show, porque era meu Já sonho pensou no com a show dos Mamonas. Brasília Amarela ainda. Fora as pessoas depois que eu vi todo mundo que eu queria, minha mãe, as 26 pessoas. anos já? 26 anos, completou agora dia 2 de março. Eu, como um bom sambista, quando eu morrer, não quero nem choro nem vela. Quero uma faixa amarela cravada com o nome dela. Qual o nome É. dela? Bom, vamos lá. Vou na bolinha Na aqui. bolinha. Grande Noel Rosa. Azul. Azul de quem? Vá. Acho- Mamãe. De mamãe. Vamos Uma lá. certa dificuldade pra abrir a bolinha. Desculpa, gente. Quase quebrou mais uma bolinha. Vamos lá. A letra é muito bonita, mas vamos ver se eu consigo entender. É a pergunta do pai Newton, grande pai Newton. Tenho um carinho muito grande por ele. Como você enxerga a evolução da Umbanda? Bom, a evolução da Umbanda, eu acho que ela, cada dia, né? Eu acho que desde que ela foi fundada, existe a evolução dentro da Umbanda, né? Mas eu tenho um pouco de medo dessa evolução, que ela tá sendo muito rápida, né? Porque existem muitas pessoas e pessoas que não sabem lidar com algumas coisas da Umbanda, assim, né? Então eu tenho um pouco de medo aí do que pode vir. Mas ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho certeza que a Umbanda vai melhorar. Porque eu vejo que a Umbanda ela evoluiu muito, né? Na época que eu entrei, que não é tanto tempo assim, se você for ver, 14, 16 anos atrás, a Umbanda já evoluiu muito. Na época que eu entrei, era abaixada, eu tinha que abaixar a cabeça. Que é isso, mãe? Quando vai ter o seu tempo? Hoje não, hoje a gente explica muito mais pro filho. O filho quer estudo, né? Uma casa que não dá estudo para um filho é burrice, porque hoje as pessoas que entram na Umbanda querem estudo, querem coisas...
a pessoa fala, quer coisa mais fácil. Não é que quer coisa mais fácil, porque a geração de hoje já está acostumada com as coisas mais rápidas, né? Não com aquela coisa, tem que ler um livro, ou até o livro sair. Hoje em dia sai o livro na internet, né? Sai um ponto na hora ali no YouTube, sai um vídeo no YouTube. Então a gente precisa evoluir para isso. Então eu vejo que a evolução tem os pontos positivos, né? Que é nisso de dar mais estudo, de dar mais conhecimento, dar mais prática para essas pessoas. Só que ao mesmo tempo eu vejo algumas pessoas acelerando um processo que ainda precisaria ser mais estudado e mais entendido. Então tem esse ponto positivo e negativo. Mas todo mundo precisa evoluir. Se a gente precisa evoluir, por que a Umbanda não pode evoluir, né? É verdade. É uma reunião, é uma união, uma religião evolutiva, né? Ela já evoluiu muito, eu acho que ela há de evoluir. E eu acho que a gente tem que... eu acho que esse é um trabalho que nós, três, que temos um canal, que Pai Felipe Brasil, Pai Caetano, Pai Luiz Fernando, que são aqui do Mirua, né? Pai Rodney, que também tem o canal, Pai Abraão, todo o grupo do Mirua, que eu acho que Alexandre Cumino, Rodrigo Queiroz, Adérito, Alain, Pai Paulo Ludogero, todas essas pessoas que têm canal, mesmo aqueles que têm canais um pouco menores, mas também fazem parte, como o Pai Ali, o Alisson, o Sidney, tantos amigos. Se eu falar, eu vou arrumar encrenca. Eu já arrumei de falar, porque eu já esqueci muitos. Mas mesmo os outros que não têm canal, eu acho que nós precisamos pensar a Umbanda. Nós precisamos refletir a nova era dentro da Umbanda. Porque senão... E hoje é muito nítido isso pra mim. Eu consigo ver a turma de vanguarda, a turma progressista da Umbanda, é nítido isso hoje pra mim, e a turma ortodoxa da Umbanda. Só que eu venho de uma raiz ortodoxa, só que eu sou um progressista. Isso é da minha cabeça. Eu acho que o ortodoxo umbandista ele tem um problema pra resolver. Nós vamos acabar ficando e pagar o mesmo preço que a Igreja Católica paga. Sim. Vamos estar com os nossos terreiros esvaziados, sem pessoas jovens. Sim. Vamos nos tornar um bando de gente velha, mal-humorada e chata. Por quê? Porque a gente não quer evoluir. É outra sociedade. A religião acompanha a sociedade. A Umbanda, o próprio exemplo do padre Fábio de Mello. Ele resgatou muitos católicos que tinham ido embora, verdade. Eu começo a pensar assim. A Umbanda, quando eu comecei, é diferente de hoje. Há 12 anos atrás. 12 não, 19. 12 já tem minha casa. Já é internet, né? Assim, tinha pouquíssima coisa, né? né? E isso eu começo a ver quem é mais velho, que tem 60, 50 anos. Só que aí é que tá. Olha só. Hoje o Papa Francisco, ele vai na televisão e fala assim: nós erramos muito, nós falamos muita bobagem e nós queremos progredir. Você consegue imaginar hoje um pai de santo bem antigo chegar e falar assim: gente, então, sabe aquele negócio que a gente falava de sincretismo religioso? Era uma cagada. E aí? Ele vai receber pau de todos os lados. Então, nós temos esse problema, nós temos uma certa resistência. Mas aí, pra fechar esse assunto, pra não ficar longo, hoje, especificamente hoje, eu acabei conversando e tendo contato com o Pai Elcio de Oxalá, que pra mim é uma das pessoas, assim, ao concurso da religião, é um dos mais velhos, eu gosto demais dele. Um baluarte da religião. E Pai Elcio, todas as vezes que eu o vi, ele tá sempre com um sorriso no rosto. Eu nunca vi aquele velhinho falar ele não pra nada. É a paz de Oxalá, né, gente? É a paz de Oxalá. Então eu acredito que assim, você que é ortodoxo, eu te entendo. Porque eu também tenho uma série de coisas que eu preciso lidar comigo na religião. Eu entendo você que briga, você que tem medo de mudança, você que tem medo de evolução, você que fala que só na sua época era bom. Eu te entendo. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter no nosso coração a benevolência e falar assim: se o meu irmão está fazendo desenvolvimento online do outro lado, por mais que eu não seja a favor, como, mais uma vez, nós três aqui não somos, é importante deixar, eu não sou a favor. Também não sou. Mas, aonde que eu quero chegar? Se tem uma pessoa que está fazendo isso, eu não vou desejar um mal a ela. Tomara que dê certo.
Tomara que seja legal e tomara que um dia eu chegue aqui e fale assim, então, gente, Ele tinha razão. ele tinha razão e esse é o melhor método. Eu não vou torcer contra. Parece um pouco papo de bolsominion arrependido, que também não sou bolsominion, mas um papo de... Bom samaritano. Aquele papo assim, sabe? Não vamos desejar o mal, mas nós não devemos. Porque nós estamos desejando o Aí próprio mal dentro entra da no nossa julgamento, né? Porque, Entra no Toda julgamento. hora que a gente fica julgando o outro, né? porque Não querendo, tem o porquê, porque é a religião inteira que vai pagar. querendo ou não, isso, outro dia eu comentei isso numa live, querendo ou não, aceitar ou não os processos de cada um e tendo o direito de divergir, ainda essa pessoa não está explicando como fazer maldade pra alguém, como arriar um feitiço, como fazer uma amarração. Então, enquanto a gente vê pessoas querendo ajudar umbandistas perdidos, por mais que eu não concorde, eu não tenho o direito de julgar. Eu não tenho dó nenhuma de, às vezes, falar, não sigam determinado fulano, cicrano, beltrano, que ensina maldade, que te faz barganha com a entidade, que te diz que a entidade vai te amaldiçoar. Então, isso não é umbanda, ou que gere algum tipo de comércio sobre a religião. Que a umbanda, o trabalho da gira de umbanda, o assistencialismo que existe na gira, o nome já por si fala, é de graça. Agora, tirando isso, se a pessoa tem uma boa intenção, por mais que os métodos hoje a gente não entenda, não nos cabe a nós julgar. Agora, se essa pessoa abrir uma live para falar mentiras ou usar as pessoas, cabe a nós umbandistas alertarmos. Agora, não vamos demonizar tudo, porque também a gente não é, né? Não somos o rei da razão. Eu particularmente não gosto da frase no meu tempo era melhor. Eu acho que isso não cabe na nossa religião. Nós fazemos parte de uma religião evolutiva. Os espíritos estão aqui para nos evoluir. Os espíritos nos ensinam que o caminho para a verdade é o caminho da evolução. Então eu não posso achar que na minha época era bom. Não, há 19 anos atrás a Umbanda era muito pior do que é hoje. O momento bom é agora. Ontem, a Umbanda de ontem, ela tem que ser pior do que a Umbanda de amanhã. O momento Nós bom é temos que ter agora. isso na E nossa amanhã cabeça. vai ser melhor, é exatamente isso. E ninguém vive num pedestal. Sim. Todo mundo tem um teto de vidro, porque todo dia o ego, a vaidade bate na porta. Isso é do ser ninguém humano. pode dizer que está Quem acima do fala bem e do que mal. não tem ego, que não tem nada, É o primeiro a ter, é né? o grande mentiroso ali, né? Porque todo mundo tem, isso independente de onde, né? Qualquer momento do seu dia você vai ter um ego, né? E isso tem tudo a ver justamente com a quaresma. Porque é na hora que a gente aponta os dedos que a gente esquece de olhar para as nossas sombras. Que é o momento que a gente mais ataca e esquece desse teto de vidro que a gente tem. Acho que essa é a deixa para os Juntos em Oração. Então pega o seu Pega o copo seu copinho d'água de água. e vamos fazer a nossa oração. Então vamos lá, juntos em oração. Juntos em oração. Oração a Pai Oxalá. Rogamos a vós, amado Pai Oxalá, que nos conduza com a vossa fé e derrame vossas bênçãos sobre nós, para que possamos nos fortalecer cada vez mais e vibrarmos em sintonia com o vosso divino Criador. Livre-nos, Pai amado, dos obstáculos interpostos em nossos caminhos, para que eles não obstruam a nossa fé e nem causem discórdias, raivas, mágoas e ódios. Ajude-nos, amado Pai Oxalá, a desenvolvermos a paciência, a perseverança, o perdão, a caridade, a fé, a esperança e o amor ao próximo. Permita-nos encontrarmos sempre na casa de Olorum a luz necessária para que não fraquejemos diante das perturbações. Possibilite entrar em nossa religiosidade a crença, a paz, a felicidade e o caminho em direção ao Pai Eterno. Faça-nos centros emissores de energias que combata todas as forças do mal que assolam a nós, a comunidade e a todo o planeta. Dê a todos nós, amado Pai, a oportunidade de lutarmos com o nosso amor pela regeneração desse planeta, por nossa morada, por nosso grupo, por nossa célula, que está sendo destruído pela ganância, pela intolerância, pela falta de amor e de solidariedade, pela fome, pelas guerras e todo tipo de maldade que ainda exista no mundo. Podemos ser poucos, mas permita que a nossa força e que a nossa corrente se junte às outras forças e correntes que estão sendo emitidas nos demais templos e que todas elas se tornem um único facho de luz. Amado Pai Oxalá,
que vossos braços sempre abertos possam amparar, acolher e abrir os nossos caminhos para que todos encontrem a sua luz e a sua misericórdia. Epa babá, epa Pai Oxalá. Bom, depois de vibrar para a energia de nosso Pai Oxalá, nós vamos colocar as mãos sobre a nossa água e nós vamos vibrar amor, vibrar paz, vibrar tudo aquilo que o nosso Pai Oxalá nos ensina a cada gira, a cada pensamento que às vezes nos leva para lugares negativos, e nós sentimos a presença de nosso Pai ali nos puxando e nos guiando para um caminho de luz, para um caminho de amor. Que essa água seja fluidificada com as bênçãos de nosso Pai Oxalá, de todos os guias, todos os mentores, e toda a energia de amor, de luz, de esperança e de fé, porque fé é o que representa nosso Pai Oxalá. Então que todos sejam banhados pela fé de Deus, pela fé do amor e pela fé da união. Então que todos recebam essa energia de nosso Pai Oxalá, essa luz que adentra na casa de vocês nesse momento, e pode depois beber essa água, beber aos poucos, e a cada gole agradeça a Pai Oxalá por estar bem, por estar com saúde, por estar emanando amor a todos que precisam. Saravá nosso Pai Oxalá, Ebababá, Pai Oxalá. Bom, e é nesse clima ligado ao nosso Pai Oxalá que a gente vai terminando o nosso programa. Então, já vamos dar o nosso boa noite. Já temos tema para a semana que vem? Será que é a parte 2? Ele cismou com a parte 2 de Exu. Pombagiras? Bom, a gente não tem tema, mas quem vai escolher o nosso tema é você, ouvinte. Então, aonde? Lá no @umbanda_rp ou através dos comentários aí do nosso vídeo aqui no canal Umbanda, o Reino da Paz. Então coloca aí no comentário o que você quer ouvir, qual o tema. Esquerda parte 2. Não, mas eu acho um tema muito legal, vamos ver o que o pessoal vai falar, mas um tema que a gente falou antes de começar esse programa aqui no off, que é a preparação mediúnica, né? Como se tem uma preparação mediúnica, o processo de entrada de um médium numa casa, o processo de desenvolvimento, que antes do desenvolvimento existem outras etapas, né? Que as pessoas às vezes acham que é só lá e incorporar. Minha vida vai melhorar se eu desenvolver como médium? É um tema bacana também. Mas coloque aí nos comentários. Mas lembrando que toda sexta-feira às 19 horas nós estamos aqui pela Rádio Mirua. E depois, quando acaba aqui, já tem lá, sai esse vídeo, esse programa todinho lá no canal Umbanda, o Reino da Paz. Vamos com um pontinho de Oxalá? Vamos dar boa noite primeiro? Boa noite. Boa noite, minha Priscila. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui. É uma satisfação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pai Léo, e Priscila, a todos os irmãos e irmãs que acompanham aqui o programa Mirua, a todos os irmãos que estão também acompanhando pelo canal Umbanda Reino da Paz. Até a próxima. E se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, canal Umbanda Reino da Paz. Lá você encontra vídeos, tem mais de 800 vídeos, então tem coisa demais. Eu já ia soltar, procure um terreiro. Essa era a próxima. E se você quiser saber mais, Rodrigo, procure um terreiro. Epa babá, Oxalá. Epa babá. Eu vou cantar um ponto de Oxalá, que é um ponto bem raiz. Só quem frequenta terreiro conhece. Então você é espectador, hein? Oi, salve a Pemba, também salve a toalha. Oi, salve a Pemba, também salve a toalha. Salve a coroa, é de nosso Zambé maior. Salve a coroa, é de nosso Zambé maior. Oi, salve a Pemba, também salve a toalha. Oi, salve a Pemba, também salve a toalha. Salve a coroa, é de nosso Zambé maior. Salve a coroa, é de nosso Zambé maior. Saravá nosso Pai Oxalá. Epa. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Um filho de Pemba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pemba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar.
vai